A história começa em um quarto escuro do castelo, onde o protagonista foi atacado por um assassino com uma adaga, e ele pensou que o direito de sucessão, o filho de sua amante, um príncipe tirano e egoísta, era um motivo suficiente para se tornar um alvo. O assassino parou a adaga na frente de seu rosto e perguntou ao príncipe Rudolf por que ele não resistia. Ele olhou para ele com calma e pensou que não o fez porque conhecia seu futuro. Algumas horas atrás, no Império Baldric, no Palácio de Escorpião. O quarto príncipe, vários servos caminhavam pelo corredor e diziam que 7 dias haviam se passado desde que o quarto príncipe fora envenenado, e as coisas não iam bem. Seria bom se ele pudesse simplesmente morrer. 2 criadas entraram no quarto do príncipe. Ficaram muito surpresas quando o viram sentado na cama e disseram em voz alta que ele estava acordado. Ele havia dormido por 7 dias inteiros. Maia deveria chamar um médico rapidamente. Ambas começaram a contar em voz alta para todos os outros o que havia acontecido. E ele, com uma expressão calma no rosto, pensou que estava muito barulhento ali. Ele não vai morrer. Então eles não precisam se preocupar tanto com ele. Muitos servos com rostos, não muito felizes, se reuniram em seu quarto e observaram atentamente, enquanto o médico realizava um exame e perguntava se ele poderia dizer seu nome e idade, Prota. Com uma expressão calma no rosto, disse seu nome que tinha 14 anos. O médico olhou para ele e perguntou se ele conhecia seu passado. Ele disse que era o quarto príncipe do Império Baldric. Seu pai era o imperador. Sua mãe o deu à luz apenas para se tornar parte da família imperial. Todos os seus parentes o desprezam porque ele é filho de uma amante, e não muito tempo atrás ele foi envenenado. O médico pediu que ele parasse. Juntou suas coisas e disse que parecia não haver problemas. Ele podia descansar, esperava que ele se recuperasse rapidamente. Ele e os servos saíram de seu quarto, e ele começou a olhar ao redor. Ele pensou que tinha quase certeza de que aqueles servos o estavam observando. Eles certamente informariam seu verdadeiro chefe sobre isso. Seus irmãos e a rainha. Afinal, ele era um incômodo para eles. 2 criadas caminhavam pelo corredor e perguntaram se ela achava o príncipe um pouco estranho. Era como se ele estivesse calmo demais. Embora quase tenha morrido, quem sabe o que se passa em sua mente. Há rumores de que há muitos espiões aqui. O príncipe não tem aliados. Qualquer momento pode se tornar o momento de uma tentativa de assassinato contra ele. Ela tem certeza de que ele está cheio de ansiedade e medo. Prota, com uma expressão calma no rosto, lavou-se em seu quarto e pensou que sabia que viveria por pelo menos mais 10 anos. Afinal, ele foi parar no passado, 300 anos atrás, e conhece a história. Ele se lembra de estar à beira da morte por causa de veneno, suas memórias de uma vida passada. Ele cresceu em uma aldeia no campo, no futuro distante desta era. Depois que ele morreu como um aldeão comum, sua alma voltou no tempo e no espaço. Ele foi reencarnado no corpo de Rudolf Fürst-Baldric. Ele fazia um escândalo, se não gostasse de algo, gritava, amaldiçoava e ordenava coisas irracionais. Ele era um príncipe tirano sem esperança. Antes de suas memórias voltarem, ele era uma pessoa terrível. Ele tem nojo da estupidez que demonstrou no passado. Como ele pode viver agora? Este futuro lhe contará seus segredos. Naquele momento, um assassino o atacou, pulando pela janela. Derrubou-o no chão e segurou uma adaga em seu rosto. Ele chamou o príncipe e perguntou por que ele não resistia. Ele não tinha medo da tentativa de assassinato? Embora não importe, Sua Alteza deve se preparar. Ele não conseguiu atacar. Porque um guarda atirou em sua mão com um arco e disse em voz alta para ele se afastar do príncipe. O assassino percebeu que a tentativa de assassinato havia falhado. E correu pela janela. Os guardas disseram em voz alta que deviam pegar aquele assassino. Espere, a segurança do príncipe vem em primeiro lugar. Uma criada se aproximou dele, chamou seu nome e perguntou se ele estava bem. O protagonista, com uma expressão calma no rosto, sentou-se e disse que eles deveriam limpar os cacos de vidro e sair. E que ele precisava pensar. Ele se deitou na cama. E pensou com um sorriso nervoso que estava salvo. Mesmo sabendo que não morreria, ele ainda estava com medo. Este homem realmente tentou matá-lo, assim que ele pensa no fato de que poderia ter sido esfaqueado. Bem, este livro parece real. William, uma biografia militar, era seu livro favorito em sua vida passada. Um poema épico elogiando a vida deste homem. Primeiro, a tentativa de assassinato. Depois, o veneno. Ele olhou para cima, com um olhar um pouco preocupado, e disse que, mesmo sabendo da tentativa, ele ainda não queria reviver aquela experiência. Ele pensou que era uma tentativa de assassinato. Em outras palavras, ele sabia que não seria morto agora. Ele seria morto em cerca de 10 anos, aos 25 anos, de acordo com sua biografia militar. As suspeitas de Rudolf foram fortalecidas por repetidas tentativas de assassinato. Ele mataria todos os seus irmãos. E o Imperador Cruel deixaria seu nome na história como um tirano de crueldade sem precedentes.
Sua personalidade provavelmente se fragmentou devido ao medo e à suspeita. Se a história seguir o plano, ele mataria todos os seus irmãos e se tornaria um tirano, não amado e indesejado. Ele amaldiçoaria tudo e morreria em agonia. Ele se vestiu com uma expressão séria, começou a sair e pensou que sobreviveria. Lutaria contra esse destino e o superaria. Ele sabia o que aconteceria no futuro e precisava mudar a história. Ele pegou a caixa onde guardava a moeda do armário e se lembrou de como a garota a havia dado a ele. Ele pensou que seu primeiro passo para mudar a história era descobrir quem eram seus inimigos e eliminá-los. Ele resolveria todos os problemas neste lugar. Ele foi para seu escritório, trouxe 2 criadas e disse que, quando estava doente, seu trabalho atrasou e acabou parando. Ele queria que elas lhe trouxessem o extrato contábil do Palácio de Escorpião. Uma delas perguntou, Sua Alteza, algo está errado? Ele pediu o extrato tão de repente, embora nunca tivesse feito isso antes. O protagonista, com uma expressão calma, disse a Tapel que até agora se arrependia de ter transferido todo o trabalho para ela. Ele logo faria 15 anos e precisava aprender a lidar com as funções oficiais. Ela disse que ele poderia deixar todos os assuntos com elas. Ele devia estar exausto após a tentativa de assassinato. Ele, com uma expressão calma, disse que estava completamente bem. Ela deveria apenas trazer-lhe este extrato. Ela disse que eles estavam procurando o assassino, colocando o prestígio do Palácio Imperial em jogo. Eles definitivamente encontraram o livro Oração. Ele pode ficar tranquilo. Ele disse que seu assassino provavelmente foi enviado por um de seus irmãos. Eles encontrarão uma pessoa aleatória e a tornarão culpada, de qualquer forma, o livro Oração. Ele não teve tempo de terminar, porque ela de repente o abraçou. Começou a chorar e disse em voz alta que sentia muito por ouvir isso. Pense só, ele aceitou que teria que lutar contra seus irmãos. Ela segurou seus ombros e disse em voz alta que ele deveria se lembrar que ela cuidou dele como sua serva pessoal desde o nascimento. Foi ela quem trocou suas fraldas em nome de sua mãe. Como sua serva, ela jura por este broche que não importa o perigo que o espere, ela sempre estará do seu lado. Ela pede que ele confie nela. Ele notou seu sorriso malicioso enquanto ela o abraçava e pensou que era ela, aquela que discretamente enchia os bolsos. De acordo com a biografia militar, ela sempre esteve do lado do imperador cruel. Uma mulher cheia de veneno usou o nome dele como cobertura para cometer todos os seus atos extravagantes. Mulheres desse tipo cometerão atrocidades mesmo quando houver paz. Ele tentou armar uma armadilha pedindo-lhe um extrato. E seu mau comportamento implica que ela é culpada. Ele a empurrou para longe dele e agradeceu por essas palavras. Prota pensou que, para o bem de sua vida pacífica, ela precisava ir embora. Ele não permitiria que ela ficasse em silêncio sobre tal coisa. Ele precisava de provas irrefutáveis. Ele disse que estava feliz por ela pensar assim dele. Nesse caso, ela pede para ensiná-la se ele não entender algo depois de olhar o extrato. Agora que tudo está decidido, ele quer comer primeiro. Ele pede para trazer o jantar para ele, depois do qual ele começará a trabalhar. Taples começou a sair do escritório e concordou com ele. Depois de algum tempo, ele terminou de comer. Agradeceu pela comida e pensou que ela provavelmente agora estava tentando destruir as provas. Caminhando pelo corredor, ele notou uma criada chamada Maya, que estava sentada em frente a uma jarra quebrada. Ele se aproximou e perguntou o que aconteceu. Ela, sem se virar para ele, disse que a alça da jarra quebrou e ela deixou cair. Provavelmente, foi porque era muito velha. Ele disse com um sorriso que os móveis de seu quarto também eram muito velhos e sempre causavam transtornos. Ela riu e perguntou, está tudo desgastado, não é? Ela ficou muito surpresa quando percebeu com quem estava falando. Começou a se curvar, pediu desculpas em voz alta à Sua Alteza e disse que limparia tudo agora mesmo. Ele pediu que ela se acalmasse. E pensou que realmente estava causando medo neles. Ela estava prestes a correr para pegar um pano, mas parou porque ele perguntou seu nome. E ele disse com um sorriso amigável que, na verdade, queria pedir-lhe algo. Ao mesmo tempo, Tapos disse em voz alta que eles deveriam trabalhar mais rápido. Sua Alteza sempre dá um passeio depois de comer. Eles deveriam se certificar de que o extrato corresponda à realidade antes que ele retorne. Rudolph entrou no escritório e disse em voz alta que eles estavam atrasados. Quanto mais ele deveria esperar por eles. Ela se virou para ele, chamou-o, e ele disse que já estava cansado de esperar. O que eles estavam fazendo aqui? Ela disse com um sorriso que estava verificando o livro de contabilidade. Não deveria haver falhas no que Sua Alteza vê? Eles se olharam com rostos sérios. Ele pegou um dos livros e disse que então eles deveriam começar sem mais delongas. Ele começou a lê-lo atentamente. E pensou que eles tinham feito um ótimo trabalho ao ajustar o extrato. Eles conseguiram equilibrar o fluxo de caixa. Ele fechou o livro e disse com um pequeno sorriso que não via nada de estranho. Aqui, Tapos disse que, claro, ela mantinha meticulosamente. Um servo se aproximou da porta, notou outros 2 servos e perguntou o que eles estavam fazendo ali. Um dos bisbilhoteiros fez um gesto para que ficassem quietos.
e disse que a parte mais interessante estava começando. Naquele momento, ele apontou para uma linha no livro e disse que então ela deveria permitir que ele perguntasse se essa era despesa com móveis, porque ela gastou tanto em móveis. Os servos ficaram preocupados com o que ouviram. E ela calmamente disse a Sua Alteza que este era um palácio. O imperador lhe dera este palácio de escorpião para administrar, o que ele achava que era a coisa mais importante na administração de um castelo. Claro, era a dignidade. Móveis que minavam a dignidade da família imperial deviam ser notados. O protagonista perguntou se ela queria dizer que sempre substituía móveis velhos por novos. Ela concordou calmamente e disse que havia tantas coisas que precisavam ser substituídas, que eles não tinham orçamento suficiente. Vários servos continuaram a bisbilhotar a conversa, e ele perguntou: considerando isso, por que há tantos móveis velhos aqui? Ela começou a se preocupar com isso, e ele disse que não era apenas este quarto, dos corredores às lâmpadas. Este palácio estava cheio de móveis velhos, mesmo em seu quarto. Tudo estava desgastado. Nem um traço de dignidade. Ele pegou um livro e perguntou se ela sabia o que era. À primeira vista, este livro parecia ser uma cópia exata do antigo que ele vira antes, mas estranhamente, ainda havia metade do orçamento restante. O extrato dela era falso, não era. Ela começou a roer as unhas de preocupação. Não conseguia acreditar e perguntou quem o deu a ele. Maya entrou no quarto e, parecendo um pouco preocupada, disse que o fez. Ele olhou para o livro com um sorriso e disse que ela encontrou este extrato para ele. Tapel, com uma expressão descontente no rosto, disse em voz alta que isso era impossível. Era um livro falso. Maya, no entanto, recusou com um olhar sério e disse que este livro era real. Ela mostrou uma página do livro e disse que aqui está a prova. O selo do Palácio de Escorpião está colocado aqui. Prota, com um sorriso calmo, disse que este selo significa um documento oficial e só ele o tem. Mesmo ela não pode falsificar este selo. Ela cerrou os dentes silenciosamente de ansiedade. E ele estalou os dedos. E, naquele momento, os guardas entraram no quarto. Ele ordenou que todos fossem levados. E os servos responsáveis por isso disseram em voz alta que este homem a estava chantageando. Ele a chamou de traidora e disse em voz alta que foi ela quem o empurrou para fazer isso. Tapel resistiu aos guardas e disse em voz alta que cuidou dele por 15 anos e foi devotada a ele. Ele realmente não tem compaixão alguma? Ele vai morrer uma morte ruim. Ele ouviu silenciosamente tudo o que ela disse. Ela tentou alcançá-lo e disse em voz alta que sabia quem o envenenou e enviou o assassino. Todos ficaram muito surpresos com o que ouviram, mas ele não se virou para encará-la e ela pediu perdão à Sua Alteza em voz alta. Ele se virou para ela com uma expressão séria e perguntou. Ela disse que sabe quem enviou o assassino. Ele já sabia que era ela. Ela ficou chocada com isso e queria perguntar algo. Mas os guardas a levaram embora. E ele pensou que, devido às repetidas tentativas de assassinato, ele se tornara imaginário para tudo. Ele matou seus irmãos e se tornou imperador, confiando completamente em Tapel, a única pessoa ao seu lado. Veneno, assassinato, ela certamente fez essas tentativas para que ele se tornasse imaginário para tudo e confiasse nela. Ela continuou a tentar resistir. Mas os guardas a tiraram do escritório e fecharam a porta. Os servos ficaram muito surpresos com tudo o que aconteceu. Depois do que decidiram voltar ao trabalho, Rudolf permaneceu de pé, respirou fundo e pensou que, graças a isso, os casos de fraude deveriam diminuir. Ele parou de esconder sua empolgação e pensou que era uma loucura. Ele tentou agir como um verdadeiro tirano, mas não seria mais assim. Ele se virou, agradeceu a Maya e disse que ela o salvou. Ela queria dizer algo com um olhar um pouco preocupado, mas não conseguiu se decidir. Ela olhou para ele quando ele a chamou pelo nome. E disse que a partir de agora ela era sua serva pessoal. Ela ficou muito surpresa com o que ouviu e perguntou em voz alta. Ele tem certeza disso. Ele concordou e disse que os outros servos a considerariam uma traidora por acusar Tapel. Ela perderia seu lugar como nova serva. Ela olhou para ele com um olhar um pouco preocupado. Depois se curvou e disse em voz alta a Sua Alteza que era muito grata a ele e faria o seu melhor. Ele caminhou pelo corredor com um sorriso confiante e pensou que tinha certeza de que se tornara um imperador cruel, porque não tinha aliados confiáveis. Ele precisa conseguir mais aliados para poder mudar a história e viver mais. Um mês depois. Ele estava sentado à mesa no jardim e pensou que, para conseguir mais aliados, primeiro precisava encontrar uma noiva. Uma garota caminhava em sua direção e disse que era um jardim muito bonito. Maya caminhou na frente dela, virou-se e agradeceu pelo elogio. A garota se aproximou dele e disse que estava feliz em conhecê-lo. Ela é a filha mais velha da família Farkrantz. Lisbeth, ser escolhida como noiva do quarto príncipe é uma grande honra. Ela se sentou em uma cadeira na frente dele. E o protagonista começou a tremer de ansiedade.
olhando para ela e pensou que, se casasse com essa garota, seria morto. Ela olhou para ele com uma expressão desconfiada e disse que esta flor tinha um perfume muito agradável. Ele a examinou e pensou que seu cabelo preto brilhante brilhava como ônix. Seus radiantes olhos azuis brilhavam como aquamari. Uma garota bonita e desconhecida sentou-se diante dele, mas para ele, um noivado com ela significava morte inevitável. Ele conhece a história 300 anos à frente e sabe o destino que o espera e a este país. William, uma biografia militar. Este é seu livro favorito 300 anos a partir de agora. Um poema épico elogiando a vida deste homem. Neste livro, está escrito que ele governará como um imperador terrível e será morto em tenra idade. Ela também apareceu na biografia. Dizia-se que William e ela estavam apaixonados um pelo outro. A donzela de gelo, Lisbeth Farkrantz. Tudo começou quando ele recebeu um broche especial dela. Após um romance turbulento, eles juraram amor eterno um ao outro. No entanto, alguém veio e destruiu o relacionamento deles. Era ele. O amor deles foi despedaçado, consumido pela dor e pelo desespero. Ela fechou o coração novamente. No final, o imperador cruel morreu em suas mãos. Com sua morte, o Império Báltico se desfez e William mais tarde fundou o Reino de Salvelier. Espere, isso não importa nem um pouco. De qualquer forma, casar com ela é uma má ideia. Ele gosta de estar vivo e definitivamente não vai interferir nos relacionamentos de outras pessoas. Ela chamou o príncipe com uma expressão calma e perguntou: ele parece um pouco pálido. Algo o está incomodando? Ele disse com um olhar confuso que não era nada disso. Maya ficou ao lado dele e disse que ele provavelmente não conseguiu dormir por causa da emoção do próximo jantar. Ela se inclinou para ele e disse que entendia que ele estava nervoso, mas o chá esfriaria. Ele perguntou com um olhar preocupado. Então ele deveria começar uma conversa. Ele pensou que pediu ao pai para ajudá-lo a encontrar uma noiva. Se ele arruinasse o acordo, seria como cuspir na cara do imperador. Ele bebeu seu chá e pensou que terminaria esta reunião pacificamente. Ele a chamou pelo nome. E disse que suspeitava que ela estava um pouco chocada com a conversa repentina sobre o noivado, como todos têm suas próprias circunstâncias. Ele esperava que isso não lhe tivesse causado nenhum inconveniente. Eles se olharam em silêncio por alguns segundos. E Lisbeth disse que era grata por suas palavras atenciosas. Ela mesma ficara surpresa quando ouviu a notícia pela primeira vez. Mas era uma grande honra para ela. Prota, parecendo preocupado, pensou que ela definitivamente estava pensando na coisa errada. Ele disse com um sorriso que parecia que ela não queria um noivado com ele. Nesse caso, seria gentil da parte dela pedir ao pai para recusar este noivado. Ele pensou que para alguém como ela, que já tinha William, sua participação em um casamento de conveniência provavelmente se devia apenas às ordens do imperador. Como era uma honra grande demais para eles, ela deveria recusar a oferta. Ele ficou surpreso porque ela disse que não era nada disso. Ela pediu que ele ignorasse. Ele pensou que esta poderia ser a oportunidade perfeita. Talvez ele tivesse sido um pouco precipitado. Ele parecia entender que ela provavelmente queria fazer melhor, mesmo que ela quisesse recusar. Certamente deveria haver um bom motivo para fazê-lo. Ele disse que a entendia e ficou feliz em ouvir isso. Nesse caso, ele deveria se apresentar primeiro. Plano número 1. 1000 mentiras. Ele disse que ele, o quarto príncipe, era chamado de o gênio mais talentoso desde a fundação do Império Baldique, seja em estudos acadêmicos, estudos imperiais ou esgrima. Ninguém pode se comparar à sua incrível habilidade. Ele atrai homens e mulheres, todos o amam, independentemente do gênero. No Palácio de Escorpião, ele é idolatrado e elogiado. Ele pensou com um olhar preocupado que esta era uma mentira descarada demais. Apenas uma palavra como essa o fez querer chorar. Não surpreenderia ninguém se sua presunção levasse à decepção e ela cancelasse o noivado. Maya, sorrindo, colocou as mãos nos ombros dele e disse que tudo estava como Sua Alteza disse. Sua Alteza lidou com a corrupção que florescia em seu palácio e também a salvou, que foi acusada de traição. O príncipe é realmente uma pessoa incrível. Rudolf, parecendo descontente, pensou que ela deveria concordar com ele. Ele decidiu dizer a verdade. Virou-se e disse que, na verdade, precisava lhe dizer algo. Ele decidiu mudar para o segundo plano com ameaças. E disse que, embora fosse o quarto na linha de sucessão, ainda tinha direito ao trono. Portanto, havia pessoas que estavam tentando matá-lo, na verdade. Ele havia sido recentemente envenenado por uma criada, após o que entrou em coma quando acordou, quase foi morto. Se ela se casasse com ele, poderia se envolver em algo perigoso. Ele pensou, ótimo, deve haver um motivo muito bom para cancelar o noivado. Lisbeth perguntou com uma expressão calma, isso é um problema?
Seu povo, Farkrantz, há muito é chamado de símbolo do exército do Império. Ela pessoalmente pratica a lança. Ter medo apenas por causa de possíveis assassinatos seria uma vergonha para sua família. Ele pensou que isso também não funcionaria. Um motivo ainda mais convincente para sua recusa era necessário. Ele estava pensando sobre isso e ela perguntou se ele compartilharia alguma história de sua infância. Ele ficou um pouco surpreso com isso e se perguntou no que ela estava pensando. Não houve um único evento em sua infância digno de sua atenção. Ele enfiou a mão no bolso e se lembrou de como, quando criança, uma garota lhe deu uma moeda e disse que estava grata por ele a ter salvado ali. Ela a dá a ele como sua gratidão. Ele pensou que ainda guarda a moeda que recebeu então. No entanto, não há necessidade de contar a ela sobre isso porque essas memórias são apenas dele. Ela chamou Sua Alteza, ele parou de se lembrar disso e perguntou: Ela quer ouvir uma história da minha infância, certo? Ele pensou que muitas dessas histórias são notórias entre os nobres. Ela quer fazê-lo dizer isso para rir dele? Ela certamente fofocará sobre isso com William mais tarde. Se este for realmente o caso, ele não se importa. Ele decidiu jogar o jogo dela. Levantou-se da cadeira e disse que então, não importa o que aconteça, ela deve gostar de sua história. Esta é uma comédia engraçada, idiota e infeliz de sua vida. Parece que ela já sabe, mas ele é filho de uma das amantes do imperador, um filho ilegítimo. Em geral, ele não deveria ter direito ao trono. Mas sua mãe implorou desesperadamente ao imperador para torná-lo o quarto príncipe e tal. Maya, com um olhar um pouco preocupado, disse que provavelmente era preocupação com o futuro dele. Ele disse que perguntou à mãe em algum momento. Ele foi até a mãe e perguntou por que ele nasceu. Ela disse que era para que ela pudesse se tornar parte da família imperial, é claro. Ele era simplesmente um seguro para ela continuar vivendo uma vida luxuosa na família imperial, mesmo depois de tê-lo abandonado. Essa era a única razão de sua existência. Quando uma nova amante apareceu de repente e começou a agir como a mãe do príncipe, é claro, os nobres e a realeza não ficaram entusiasmados. No entanto, eles não podiam denunciar publicamente a mãe do príncipe. Então nem fofocas nem violência o destruíram. Ser ignorado foi o mais doloroso, mesmo que ele os procurasse ou pedisse ajuda, mesmo que se destacasse na esgrima ou estudasse diligentemente. Seu pai biológico, o imperador, e até mesmo sua própria mãe. Todos o tratavam como se ele não existisse, como se não devesse ter existido. É por isso que ele fez o que eles não podiam ignorar. Ele quebrava coisas por capricho, ordenava aos servos que fizessem o impossível por diversão. Tinha acessos de raiva e amaldiçoava as pessoas. Depois as punia por isso e ria de seu sofrimento. Mostrava crueldade à menor provocação. E assim nasceu um príncipe tirano. Ele se sentia feliz enquanto era assim. Todos prestavam atenção nele. O que ela pensa sobre isso? É bem engraçado, não é? Ele se perguntou: o que estou fazendo? Estou apenas tentando fazê-la me odiar. Não havia necessidade de ser tão franco. Maya disse em voz alta que isso era muito cruel. Ela não pode acreditar que Sua Alteza foi tratada assim todo esse tempo. Ele pensou que sim. Ela não conhecia toda a história. Afinal, ela se tornou uma serva apenas recentemente. Ele estava prestes a sair e pensou que isso era o suficiente. Sabendo disso, ela verá nele um homem patético que até seus próprios servos desprezam. A donzela de gelo nunca concordaria em se casar com um homem tão patético. Ele se virou, olhou para Lisbeth e notou que ela estava chorando depois de sua história. Ele ficou muito surpreso com isso. Começou a procurar um lenço no bolso e disse que pedia desculpas por uma história tão longa. Ela poderia usar o lenço dele. Ele tirou o lenço, mas a moeda que ele segurava ali caiu. E caiu no chão com um barulho alto. Ele pegou a moeda muito rapidamente, colocou-a no bolso e deu a ela o lenço. Ela o chamou e ia perguntar algo sobre a moeda. Ele se virou e disse que não era da conta dela. Ela enxugou as lágrimas do rosto. E Maya disse com um sorriso que era hora de resumir as coisas. Eles começaram a sair juntos e ela disse baixinho a Sua Majestade que agora era o momento certo para pegar a mão dela. Ele caminhou na frente, olhou para ela com um olhar um pouco preocupado e se perguntou por que ela estava chorando agora. Ela achou tão engraçado que as lágrimas vieram aos seus olhos. No que ela estava pensando agora? Eles chegaram à carruagem e o protagonista disse que estava muito grato pelo tempo que passaram hoje. Em relação ao noivado, parecia melhor que ela enviasse uma carta com uma resposta assim que encontrasse tempo para pensar sobre o assunto. Lisbeth parou na frente dele e perguntou: uma carta. Ele concordou e disse que estava pedindo que ela não tivesse pressa e pensasse em tudo com cuidado. Ele achou que seria mais fácil para ela do que recusar pessoalmente. E isso ajudaria a evitar confrontos. Ela considerou isso por alguns segundos e disse que não era desnecessário. Porque ela concordou em se casar com ele. Ele ficou chocado com isso.
E ela disse que, apesar de sua inexperiência, pedia sua compreensão e apoio. Ele ainda estava chocado com isso, e Mai agarrou seu ombro e disse à sua majestade que ele havia conseguido. Ele ficou de lado com uma expressão chocada no rosto, e se perguntou como isso havia acontecido. Nesse ritmo, ele seria definitivamente morto. Lisbeth chamou seu nome com um sorriso astuto. E disse que ela fez um bom trabalho. Ela deveria continuar a protegê-lo. Ela ficou ao lado dele e com um pequeno sorriso disse respeitosamente que seu desejo era uma ordem. Depois de um tempo, o Mac pensou que 3 dias haviam se passado desde que ele ficou noivo da donzela de gelo, Lisbeth, que o mataria no futuro. Ele não a deixaria matá-lo desta vez. Ele não sabia o que ela realmente pensava dele, então a melhor opção seria manter distância dela para que ela não ficasse com raiva, ou assim ele pensou. Ela estava atualmente enfaixando suas feridas, e ele se perguntou como isso poderia acontecer. Ela lhe entregou uma colher com comida e disse que havia terminado de enfaixar suas feridas. Havia ervas medicinais nesta sopa que acelerariam sua recuperação. Ele olhou para ela com um olhar preocupado e se perguntou por que ela estava em seu quarto. Ele disse em voz alta que ela não precisava alimentá-lo. Ele sentiu muito por incomodá-la. Ele era, na verdade, uma pessoa bastante desajeitada. Ele caiu da escada, não importava, realmente, acontecia o tempo todo. Ela sentou-se na frente dele em silêncio, mas naquele momento, alguém bateu na porta. Mai entrou no quarto e perguntou: ele tinha uma reunião com o imperador hoje, certo? Ele não tropeçou acidentalmente na escada do palácio? Ela colocou a xícara na mesa, e ele a chamou pelo nome. Lisbeth perguntou: ele disse que caiu da escada. Mas ele mentiu, não foi? Aquelas feridas foram infligidas a ele por alguém. Foi um ataque. Ele acabou de ir ver o imperador. Então, por que ele estava tão ferido? Quem foi? E por que ele fez isso? Quem o atacou assim? Ele estava preocupado porque ela se inclinou perto dele. E pensou que essas feridas realmente não eram sérias. Ele lembrou como, mais cedo, ele veio ao palácio, onde 2 caras o atacaram. Um deles o agarrou pelo colarinho e Rudolf perguntou o que eles estavam fazendo. O cara que o agarrou disse em voz alta que ele sabia perfeitamente bem. Ele estava andando ali bem na frente do Sir Robin, o terceiro príncipe. Ele olhou para ele com uma expressão de desagrado e pensou que isso era simplesmente terrível. O príncipe estava por perto e disse em voz alta que ele foi acusado de profanar seus olhos. Eles devem colocar este porco em seu lugar. Eles começaram a chutá-lo e ele pensou que o terceiro príncipe constantemente o transformava em um saco de pancadas toda vez que o via. Ele estava experimentando isso desde a infância. Acusar a família real é geralmente um crime grave punível com a morte. O príncipe perguntou em voz alta com um sorriso maligno: agora ele entende? Ninguém o salvará neste palácio? O protagonista pensou que o palácio do Império Baldic era dividido em 3 partes. Seus irmãos viviam em partes separadas, cada uma delas sendo sua propriedade. Isso é o que aconteceria com ele se ele deixasse seu palácio de escorpião? O cara o levantou com uma mão e perguntou: ele entendeu seu lugar? Ele cuspiu em seu rosto com um sorriso astuto, o que o deixou muito zangado. Ele começou a bater nele com mais força e Robin disse que ele deveria pelo menos deixar seu rosto. Neste ponto, ele pensou que não queria mais que Lisbeth soubesse disso. Ele recusou e disse que não foi isso que aconteceu. Ele pediu a ela para não se preocupar. Ela se acalmou um pouco e perguntou: é verdade mesmo? Ele olhou para ela e pensou que ela se tornaria sua inimiga, caçando sua vida. Ele não podia se abrir para ela. Maya a chamou e disse que, de fato, o príncipe estava tentando transmitir a ela que ele lidou com os vilões que ousaram se opor a ele. Estas eram feridas honrosas, então ela não deveria se preocupar. Ele ficou indignado com isso, chamou-a pelo nome em voz alta e perguntou do que ela estava falando. Além disso, que tipo de ideia é essa sobre ele? Ela perguntou alegremente do que ele está falando. Afinal, foi ele quem pegou o Tapel em flagrante. Ele nunca desistirá sem lutar. Ela tem certeza de que ele tinha algum tipo de plano. Ele pensou que sabia que ela estava certa. Mais cedo, o cara terminou de espancá-lo, o insultou e perguntou se ele aprendeu a lição. Robin disse que eles acabaram perdendo muito tempo com ele. Era hora de ir, quando eles se afastaram alguns metros. O Meki se levantou e disse que, nesse caso, ele estaria atrasado para a reunião com seu pai. Eles ficaram muito surpresos com o que ouviram. E perguntaram o que ele acabou de dizer. Um homem estava vindo em direção a eles, que o chamou a todos, e perguntou o que tudo isso significava. O terceiro príncipe e seus amigos se viraram para ele e perguntaram em voz alta: este é o mordomo-chefe? O que os servos do imperador estão fazendo aqui? Eles estavam prestes a dizer algo mais, e ele se aproximou do quarto príncipe e perguntou se ele estava bem. Ele chamou o príncipe Robin e disse que ele não podia escapar de algo assim. Eles feriram o rosto do quarto príncipe, e com isso, a reputação de sua majestade. Ele ficou muito surpreso com isso.
e disse em voz alta que era uma briga entre irmãos. Isso não acontece de vez em quando. O mordomo saiu e disse que ouviria suas desculpas mais tarde. Eles precisam se apressar porque o imperador está esperando por ele. Ele ficou muito zangado ao notar que Rudolf se virou para ele com um sorriso astuto. Ele caminhou pelo corredor e pensou que valia a pena manipulá-los para que eles o atingissem no rosto e prolongassem a luta. Ele sabia que o mordomo-chefe viria se houvesse um atraso na recepção com o imperador. Agora ele havia mudado. Com seu conhecimento do futuro, ele viveria com a experiência de sua vida passada até o fim. No momento, ele pensou que não se importava com Robin. Agora, ele precisava entender o que Lisbeth estava pensando. Eles estavam sentados um de frente para o outro. E ele ficou muito preocupado ao notar o pequeno sorriso dela. Ela se aproximou, inclinou-se para ele e perguntou: Então, como foi a reunião com o imperador? Ele disse algo sobre o noivado deles? Ele novamente lembrou o que havia acontecido mais cedo. Ele veio ao imperador, ajoelhou-se e disse a seu pai que pedia desculpas pelo atraso. Ele sentou no trono e disse que tudo estava bem. Aparentemente, ele havia lidado bem com o noivado. Sua mãe estava sentada em seu colo e disse a Sua Alteza que ele deveria deixá-lo e se divertir com ela um pouco mais. Ele olhou para Beatrice com um sorriso e disse: Que pena. Ela é uma mulher tão sem esperança. O protagonista se levantou e disse que estava grato por sua ajuda com o noivado. O imperador olhou para ele e perguntou: Ele ainda está aqui? Ele disse com uma expressão séria que podia ir, de agora em diante, ele deveria saber seu lugar. Atualmente, ele estava sentado em seu quarto e disse que tudo tinha corrido como de costume. Lisbeth olhou para ele com um olhar preocupado e disse que o entendia. Ele percebeu isso e disse em voz alta que, de qualquer forma, ficou agradavelmente surpreso quando voltou e a viu ali. Por que ela veio aqui? Lisbeth disse com uma expressão séria que tinha vindo visitá-lo. Ele começou a ficar envergonhado com isso. E ela perguntou se era estranho se preocupar com como seu noivo estava. Ele negou. E pensou que ela deveria parar de dizer coisas que faziam seu coração bater mais rápido. Ela sentou-se na frente dele e perguntou, no entanto, ele ainda se machuca assim com frequência? Ela está muito preocupada como sua noiva. De agora em diante, ela virá ao seu quarto todos os dias. Ele ficou muito surpreso com isso e disse com um olhar ligeiramente nervoso que parecia que todos os dias de alguma forma. Ele não teve tempo de terminar porque Maya disse que também estava preocupada com ele como sua empregada. Lisbeth disse com um sorriso que estava decidido que, de agora em diante, ela o visitaria todos os dias. Algum tempo depois, na mansão Farkrantz. À noite, ela sentou em seu escritório, agradeceu a Maya. E disse que, graças a ela como sua empregada pessoal, ela conseguiu se aproximar dele. Ela a pede para continuar a observá-lo. Ela disse com um tom respeitoso que faria como ela desejasse. Ela sentou em sua mesa com uma expressão envergonhada no rosto, pensando nele, e disse que sua figura bonita e digna, seus olhos âmbar e voz gentil, derretiam a alma e o corpo. Seu nariz começou a sangrar, e Maya a chamou e disse que estava escrito em todo o seu rosto. Ela deveria ser paciente um pouco mais. Se ela o amava tanto, então por que não se comportava mais calorosamente com ele? Ela pensou que o príncipe estava confuso. Lisbeth estava muito preocupada com isso, e perguntou se ela era realmente tão hostil. Ela disse com um pequeno sorriso que era como uma pedra. Ela a lembrou a cada vez e disse que suas expressões e palavras eram gélidas, o que era realmente desagradável. Ela disse em voz alta, com uma expressão envergonhada que não podia evitar. Ela estava apaixonada por ele há muito tempo. Ficava tão nervosa perto dele que sua cabeça ficava em branco. Toda vez que tentava iniciar uma conversa com ele, seu rosto ficava tenso. Maya olhou para ela e disse que ela parecia tão confiante por fora, mas tão modesta por dentro. Ela não podia acreditar que ela decidiu visitá-lo todos os dias. Ela pensou que fez a coisa certa ao ter coragem de dizer isso, mas estava preocupada com como tudo terminaria. Lisbeth pegou sua lança que estava pendurada na parede, a chamou e disse que não precisava de coragem para visitá-lo. No final, ela não conseguiria pedir nada disso. Ela não podia acreditar que ele foi tratado de forma tão horrível. Ela nunca perdoará aqueles que o machucaram ou a si mesma por viver sem saber. Ela o protegerá e transformará esses idiotas em ferrugem nesta lança. Ela chamou com um olhar confuso e disse que, muito provavelmente, o príncipe Rudo foi ferido pelo terceiro príncipe desta vez, e ele não virá ao Palácio de Escorpião. Este incidente foi uma exceção, então ela deve guardar essa coisa perigosa. Ela ficou muito surpresa com o que ouviu. E Maya disse com um olhar sério que, após o incidente com Tapel, ninguém no palácio desrespeitou mais Sua Majestade. Essas pessoas foram destruídas pela serva pessoal do quarto príncipe, ou seja, ela. Lisbeth foi tocada por suas palavras, mas ainda agarrou e perguntou: O que é essa cara presunçosa?
Ela ficou preocupada com isso, chamou em voz alta e disse que estava com dor. Ela olhou para ela com um olhar de desagrado e pensou que também queria se aproximar do príncipe. Ela teve uma ideia. Ela a soltou e perguntou se isso significava que a razão pela qual ela visitaria o príncipe todos os dias. Ela concordou com um sorriso e disse que não era para protegê-lo, mas para ir a um encontro com ele. Ela começou a fugir e disse em voz alta que não podia fazer isso. Maya a agarrou e disse em voz alta que podia. Ela deve se acostumar a conversar com Sua Alteza o mais rápido possível. Esse dia está chegando. Lisbeth se acalmou, concordou, e disse que seu aniversário seria em uma semana. Seu nariz começou a sangrar, e ela disse com uma expressão envergonhada que dançaria com o príncipe e desmaiaria de alegria e nervosismo. Ela entende tudo e resolverá isso. Maya usou um golpe doloroso com um sorriso, e disse que, além disso, isso era uma retribuição por suas ações passadas. Ela olhou para ela com uma expressão de desagrado e perguntou em voz alta. Afinal, ela é sua mestra, ou ela se esqueceu disso? Ao mesmo tempo, Prota estava deitado na cama e se perguntava se ela realmente era a mesma donzela de gelo que estava na biografia de William. Algo está claramente errado. Ela é definitivamente fria, mas parece que ela estava namorando ele não apenas por um senso de dever. A queda de Tapel e sua busca por uma noiva. Isso definitivamente não estava naquela história futura. O futuro muda por causa de suas ações? Parece que isso não é totalmente verdade. Mesmo que ele tente evitá-la, ela o seguirá sozinha. Poderia ser que ele esteja indo em direção à linha do tempo em que ele se casa com ela? É um palpite selvagem, mas se casar com Lisbeth é um evento inevitável. Então sua morte também é um evento inevitável? Ao mesmo tempo, William von Salvalieri estava sentado na varanda, com uma taça de vinho e disse que o aniversário de Lisbeth chegando. E ele viria buscá-la. Ele definitivamente a faria sua. O protagonista, esquecendo-se de seu chá, sentou e pensou em algo próprio. Lisbeth o olhou em silêncio, sem perturbá-lo. Ele se perguntou se conseguiria sobreviver a isso. Naquele momento, Maya de repente o chamou. Ele pulou de surpresa e perguntou a ela o que estava acontecendo. A empregada indignada perguntou se ele tinha sequer ouvido. A própria Lisbeth não conseguiu deixar de contar a ele sobre isso. Quando o protagonista soube o que Maya queria dizer, ele exclamou surpreso. A festa de aniversário de Lisbeth. Um pouco depois, quando ela saiu, ele disse à empregada que não iria. Maya colocou a mão no peito e disse, afinal, é a festa da noiva dele. É considerado indelicado vir com uma mulher de fora da família dele. O protagonista suspirou pesadamente e disse, sim, isso fazia sentido. Ele esperava que Maya se juntasse a ele, mas se não fosse apropriado, então que fosse. Prota se levantou da mesa e disse à empregada que queria que ela preparasse algo para ele com antecedência. A garota perguntou ansiosamente o que era. Ele sussurrou algo em seu ouvido. E a empregada corou de alegria e exclamou que ele deixasse isso com ela. Ela definitivamente traria o que ele queria. O protagonista disse que contava com ela. Ele pensou, no dia da festa de Lisbeth, ele teria que encantá-la com tudo o que tinha. Uma semana depois, o protagonista compareceu à festa de sua noiva. Ele foi recebido pela mãe da garota, a senhora Teresa Farkrantz, e seu pai, o marquês Douglas Farkrantz. Teresa cumprimentou Rudolph com um doce sorriso. Mas Douglas olhou para ele severamente e não disse nada. O protagonista agradeceu o convite e pensou, o rosto do marquês é tão assustador. Teresa foi com o prota para acompanhá-lo até Lisbeth. Ela bateu na porta da filha e a informou que o príncipe estava ali. O protagonista pensou animadamente, ótimo, ele está pronto, no momento em que a vir, ele dirá tudo o que sempre quis. Quando ele e Teresa entraram no quarto dela, ele ficou simplesmente atordoado de espanto, todas as palavras voando instantaneamente de sua cabeça. Lisbeth, em um vestido de noite com um belo penteado, estava simplesmente magnífica. Ela se curvou para ele e agradeceu por ter vindo hoje. O protagonista gaguejou, agradecendo o convite. Teresa riu com conhecimento de causa. E, ao sair, disse-lhes que ainda havia bastante tempo antes da festa. Por favor, sintam-se em casa. Quando Lisbeth e Rodolfo estavam sozinhos, ele se perguntou confuso. O que ele deveria dizer a ela? Todos os tópicos que ele havia preparado voaram de sua cabeça. Ambos queriam dizer algo de uma vez e ambos imediatamente se calaram. Rodolfo exclamou, deixe-a falar primeiro. A garota objetou, não, do que ele está falando? Deixe-eu falar primeiro. O protagonista deu um passo ousado e, olhando Lisbeth nos olhos, disse que ela parecia simplesmente encantadora hoje. A garota olhou para ele surpresa, depois corou e respondeu que estava muito feliz em ouvir isso. Ela acrescentou que ele, também, estava muito elegante. Lisbeth cobriu o rosto com as mãos para esconder o rubor revelador em suas bochechas.
O protagonista se perguntou surpreso. Ela era realmente a donzela de gelo, Lisbeth. Ela era tão diferente da heroína da biografia, naquele momento. Passos foram ouvidos no corredor. O prota os ignorou e comentou. Ela não deveria estar apaixonada por William? O homem em questão, enquanto isso, já estava se aproximando do quarto da garota. O protagonista enfiou a mão na lapela do casaco e disse a ela que na verdade havia trazido algo para ela. Lisbeth congelou em antecipação. E naquele momento, a porta se abriu e William apareceu no limiar. Ele se apoiou teatralmente no batente da porta e cumprimentou a garota. Observando que ela parecia ainda mais bonita hoje do que o usual, Lisbeth olhou para ele surpresa. O protagonista não interveio na conversa deles. O cara continuou. Ele estava preocupado desde que parou de ouvir falar dela ultimamente. Ele estava feliz que ela estava bem. Afinal, eles estavam destinados a ficar juntos. O prota pensou, espantado. William. Era o protagonista William. Uma biografia militar reverenciada por gerações vindouras, e Lisbeth. O cara fingiu que só agora havia notado o protagonista e disse casualmente: ela tem visitas, que ela perdoe. Ele se aproximou de Rudolf, o prendeu contra a parede. E, em tom ameaçador, perguntou se ele não entendia o que estava acontecendo. Ele não sabia quem ele era, mas era melhor sair do caminho. O prota pensou, como ele suspeitava, ele e Lisbeth estavam apaixonados. No final, ele simplesmente sucumbiu à influência dela, que palhaço ele era. Naquele momento, Lisbeth se aproximou deles e removeu abruptamente a mão de William da parede. Ele a chamou pelo nome surpreso. A garota furiosamente disse a ele para não ousar tocar no príncipe Rudolf. Eles a olharam espantados. Lisbeth, respirando pesadamente de indignação, perguntou a ele em um tom gélido se eles estavam destinados a ficar juntos. Ele não deveria fazê-la rir. Foi ele quem profanou suas preciosas memórias. Ele era simplesmente um enganador. Que ele deixasse seu noivo, William exclamou surpreso. Noivo? Do que ela estava falando? A garota sorriu ironicamente, caminhou mais perto do protagonista e disse: parece que ele não sabe. Ela está noiva do príncipe. O jovem simplesmente ficou furioso. E olhou para o protagonista. Prota se perguntou, perplexo, o que estava acontecendo. Ela não estava apaixonada por William, na verdade, ela o odiava. Isso não parecia uma briga de amantes, o que havia acontecido entre eles. Ele havia profanado suas preciosas memórias. As preciosas memórias que ele mencionou, elas também eram da biografia, memórias de quando ela ainda era criança. Rudolf a havia machucado muito na época, e Rudolf veio em seu auxílio. Ele puxou o agressor para o lado, deu-lhe uma surra e voltou para ela, dizendo que tudo estava bem agora. Lisbeth agradeceu, e quando William estava prestes a sair, ela parou, deu-lhe um broche. E prometeu se encontrar novamente. Como resultado, eles se reuniram novamente. Quase 10 anos depois, este arco era um dos mais amados na biografia entre as mulheres. Enquanto ele pensava nisso agora, ele se lembrou que não havia feito nada parecido. Ele nem sequer tinha sido um tirano 10 anos atrás. Os historiadores provavelmente dramatizaram tudo depois daquele incidente. Lisbeth perguntou irritadamente ao garoto se ele se lembrava do que ela havia perguntado a ele na carta antes, o que ela havia lhe dado no dia em que se conheceram. William exclamou: claro que ele se lembra, ela havia lhe dado este broche. Com essas palavras, ele o mostrou a ela. Lisbeth gritou emocionalmente, não era um broche. O protagonista olhou para toda a situação perplexo. O rosto do garoto assumiu uma expressão confusa, e ele disse, isso é impossível. Ela definitivamente me deu este broche. A garota o interrompeu e exclamou com raiva. Ela não quer mais ouvir suas desculpas, você me enganou. E que nunca mais ponha os pés na minha presença. William, atônito, virou-se para sair e disse, não, ele está saindo hoje. Lisbeth o observou partir em silêncio. O protagonista pensou, surpreso, que não entendia. Isso é muito diferente da história que ele conhecia. Suas ações a reescreveram, mas suas ações não deveriam afetar o passado. Então a história sobre o broche foi inventada por historiadores? Eles aparentemente exageraram o relacionamento deles para maior sensacionalismo. Para isso, eles até afirmaram que ele, Rudolf, havia tratado Lisbeth rudemente no passado. De acordo com a história, William está cortejando Lisbeth, mas ela o apresentou o protagonista como seu noivo. E agora, para William, ele é o cara que roubou sua noiva, assim como na história que ele conhecia. Mesmo que ele não tivesse se tornado imperador, nesse caso, esse cara poderia matá-lo. Já que o odeia, Rudolf pensou em William. Era muito perigoso deixá-la sozinha agora. Não era tarde demais. Ele tinha que encerrar o noivado. O protagonista se virou para a garota e perguntou que tipo de relacionamento eles tinham com esse cara. Lisbeth se virou para ele.
com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela se desculpou timidamente pelo inconveniente, ele, não esperando vê-la em lágrimas. Disse que não era nada. Ela se desculpou novamente, acrescentando que era natural que ele estivesse preocupado. A garota disse aquele homem e ficou em silêncio. O protagonista, olhando para ela, pensou, vamos lá, ele precisa dizer a ela que ele e William percorreram um longo caminho, não é? E ele, Rudolph, está rompendo o noivado deles, ele precisa dizer isso. O protagonista a chamou pelo nome. A pegou pelos ombros e, em vez do que ele queria, disse a ela para lhe contar tudo. A garota olhou para ele espantada, o mestre de cerimônias continuou. A julgar pelo comportamento dela, não parecia que ela estava sendo perseguida por seu ex-amante. Ele queria que ela lhe contasse mais. O que aconteceu entre ela e aquele homem? Lisbeth olhou para ele, confusa e surpresa ao mesmo tempo. O protagonista se perguntou, por que ele está dizendo uma coisa dessas? Ele já sabia a resposta, porque a expressão no rosto dela o lembrava da sua quando criança. Ansiedade, preocupação, medo, ela queria compartilhar sua história, mas tinha medo de que ele, Rudolph, ficasse desapontado com ela. E ela percebeu que não seria em vão. Aquele olhar de desespero no rosto dela dizia muito. De repente, Lisbeth o chamou pelo nome e caiu em seu peito. Prota pensou confuso. Ele não queria que ela tivesse aquela expressão. Ele acabara de ter uma ideia. Naquele momento, ela falou. Ele realmente não havia mudado nada. Eles sentaram no chão. E Lisbeth perguntou se ele poderia então ouvir a história dela, suas preciosas memórias, profanadas por aquele homem. A garota começou a compartilhar sua história sobre aquelas memórias que William havia profanado. Aconteceu 9 anos atrás, quando ela tinha 5 anos. Seu pai a levou ao Palácio Imperial, e ela foi feliz com ele. No caminho, ela admirava tudo que via, as belas flores, a paisagem maravilhosa. Seu pai lhe disse que se ela corresse muito rápido, ela cairia. Assim que ele disse essas palavras, ela tropeçou e caiu. Seu pai pulou para ela e gritou ansiosamente. Ela está bem? A garota respondeu que estava bem. Afinal, ela tinha um amuleto, um presente de seu pai. Seu pai a pegou, a abraçou e sorriu para ela, dizendo o quão boa ela era. Lisbeth notou que o primeiro Facrantes carregava um certo amuleto consigo durante suas façanhas militares. Era uma tradição familiar manter um desses à mão. Enquanto o amuleto estivesse com uma pessoa, seus desejos se realizariam. Seu pai disse a ela então para cuidar dele. Ela prometeu a ele isso. Quando chegaram ao palácio, seu pai a deixou em um dos quartos, dizendo que tinha uma conversa importante e que ela deveria ficar ali lendo um livro até que ele voltasse. Enquanto seu pai estava conversando com o imperador, ela estava entediada. Despercebida pelos homens, ela saiu para o corredor e se perguntou onde ficava o jardim. Ela andou pelo palácio procurando o jardim, se perdeu e começou a entrar em pânico, onde ela estava. Naquele momento, ela encontrou um menino com um guarda no salão. Era Robin, ele lhe disse, mas ele não a viu ali. Ela sabe que este é o Palácio Imperial, certo? Ele acrescentou de forma ameaçadora. Todos os convidados, não convidados, são condenados à morte. Lisbeth simplesmente tremeu de medo. Um de seus acompanhantes se inclinou para ele e perguntou o que ele está fazendo, que ele a olhe. Ela provavelmente era filha de um convidado deles. Robin gritou para ele calar a boca. Ele estava, na verdade, procurando alguém para testar as habilidades de esgrima que adquirira ontem. Ele ordenou a seus acompanhantes que pegassem Lisbeth. Ela ficou assustada e fugiu deles. Robin gritou para sua comitiva parar, que a pegassem rapidamente. Eles não queriam ser alvos junto com ela, certo? Parem de perder tempo, que aprendessem, Lisbeth pensou, aterrorizada, porque a estavam perseguindo. Se ao menos alguém a ajudasse, ela virou para um dos corredores, e naquele momento alguém a agarrou pelo braço e a puxou para um quarto, dizendo que ali seria seguro. Robin e seus servos passaram correndo, o príncipe gritando com raiva, para onde ela foi. Se a perdessem, seriam sua carruagem pelo resto da semana. Os servos responderam que o entendiam. Eles pensaram que a garota havia corrido naquela direção. Enquanto o príncipe e seus servos passavam correndo, ela perguntou ao menino, surpresa, quem ele era em resposta. Ele colocou o dedo nos lábios e pediu para ela ficar em silêncio. Ele perguntou a ela, aqueles caras a estavam perseguindo? Mas ela não deveria se preocupar. Ninguém entraria ali. Ela estaria segura, ele se aproximou da porta, espiou cautelosamente o corredor e notou que não havia ninguém. O menino perguntou a ela onde ela queria ir. Ela disse a ele que na verdade queria ir para o jardim. Quando ele a levou aonde ela queria, Lisbeth não conseguiu conter seu grito de admiração. O jardim era tão lindo. Ela perguntou se podia pegar algumas flores de lá. Ele disse, claro, e a ajudou a montar o buquê. Ela teceu uma coroa de flores e, rindo, a colocou em sua cabeça. Naquele momento, as vozes de Robin e seus servos foram ouvidas. O menino rapidamente e sem cerimônia a empurrou para trás de um arbusto e disse para ela ficar em silêncio e não sair. Ele mal conseguiu,
Escondê-la quando o príncipe apareceu diante dele, montado, como se em um cavalo, nas costas de um dos servos. Ele viu o menino e resmungou. E ele estava se perguntando quem poderia ser. Ele acha que alguém como ele pode entrar neste jardim. O garoto olhou para ele em silêncio. Robin disse: Bem, ele é gentil. Ele o permite estar aqui. Então ele o abordou insultantemente e perguntou se ele tinha visto uma garota da idade dele, ali. O garoto respondeu que não tinha visto ninguém. O segundo servo removeu das costas do colega. Robin o entregou. Ah, bem, ele entendeu tudo. De repente, ele saltou, o atingiu com força e exclamou. Ele achava que diria isso. Havia algo errado com ele, como ele mentiria muito facilmente. O menino limpou o sangue do rosto e o príncipe ordenou que seus servos o segurassem rapidamente. Eles tentaram argumentar com Robin, mas ele rosnou tanto para eles. E um dos servos agarrou o menino em seus braços. O príncipe começou a espancá-lo. Deixou falar logo, ele pararia de espancá-la apenas quando ele dissesse onde ela estava. Lisbeth estava sentada atrás de um arbusto e chorando. Finalmente, um dos servos notou que o sino do meio-dia estava tocando. Era a hora de ele, Sua Alteza, jantar. Robin parou de bater no menino e disse a seus capangas que eles estavam saindo. O homem cuidadosamente colocou o pobre coitado no chão, e eles foram embora. Lisbeth espiou por trás de um arbusto e perguntou se ele estava bem. O menino se levantou, limpou a garganta e disse a ela que estava bem. Ele estava acostumado, então estava tudo bem. Ele se desculpou por empurrá-la e perguntou se ela estava bem, se estava machucada. Lisbeth soluçou e ele perguntou surpreso o que havia de errado com ela, porque ela estava chorando. A garota desabou em lágrimas e disse: Qualquer um choraria. Ouvir que ele estava acostumado a apanhar era simplesmente terrível. Ele disse com uma voz abatida: Claro. Após um breve silêncio, o menino bagunçou o cabelo e disse com um sorriso: Ele nunca pensou que alguém choraria por causa dele. Esta foi a primeira vez que algo assim aconteceu com ele. Lisbeth se acalmou um pouco e sorriu timidamente para ele também. Ela disse a ele que por tê-la salvado, ela lhe daria isso. Lisbeth estendeu a mão para ele. E na palma da mão dela jazia uma moeda de ouro. Ele perguntou a ela se ela tinha certeza disso. A moeda era muito bonita. Lisbeth respondeu que seu pai havia dito que todos os desejos de uma pessoa se realizariam se ela tivesse esta moeda. O menino pegou a moeda da palma da mão dela e agradeceu. Ele acrescentou que, se ela realmente concedesse desejos, então um dos seus já havia sido realizado. Lisbeth perguntou a ele qual era o seu desejo. O menino riu sem jeito e disse: Bem, ela o notou. Lisbeth continuou, e depois disso, um servo os encontrou, e o menino fugiu e desapareceu. Ela foi levada do jardim sem a oportunidade de perguntar o nome dele. O protagonista a ouviu e não conseguia acreditar, simplesmente não podia ser verdade. A garota que ele conheceu no Palácio Imperial 9 anos atrás, aquela que lhe deu este amuleto em forma de moeda de ouro. Não podia ser Lisbeth. Em 10 anos, ela se tornaria uma donzela de gelo e o mataria. Lisbeth continuou sua história após o que seu pai a repreendeu severamente. E ela recebeu novamente a mesma moeda de ouro que havia dado ao menino. Ela lhe mostrou o amuleto e disse: Esta é uma moeda de ouro. A garota se virou para ele e perguntou: Ele também tem um, certo? O protagonista surpreso tirou do bolso o que ela havia lhe dado 9 anos atrás e mostrou a ela. Ela sorriu alegremente através das lágrimas. O prota também sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Ele olhou para Lisbeth e pensou, durante a luta, durante as dificuldades, durante a dor, durante os momentos em que sentiu que poderia desmoronar. O amuleto o salvou. E agora, ele abraçou Lisbeth e disse a ela que, graças a esta moeda, graças às suas memórias dela, ele pôde permanecer ele mesmo. Ele a agradeceu por tê-lo salvado e por ter prestado atenção nele. Lisbeth, abraçando com força, exclamou: Sim, é verdade, ela sempre quis expressar sua gratidão a ele. Eles permaneceram neste abraço por mais um momento, saboreando a união. Então ele se afastou e disse: Acho que é hora. Lisbeth ofegou em confusão. Ela havia esquecido completamente sua festa de aniversário. Ela se levantou, ajeitou a barra do vestido e o chamou para segui-la. O protagonista pediu para ela parar. Ele perguntou a ela novamente. Então aquele homem, William, como é o relacionamento deles? Lisbeth ficou envergonhada, abaixou a cabeça e disse irritadamente: Ele é a prova da estupidez dela. Rodolfo, confuso, a chamou pelo nome. O que ela quis dizer com isso? A garota permaneceu em silêncio. Prota pensou: Por que este homem? Ele não podia estar enganado. Nesse caso, Lisbeth se casará com Rudolf. Não, isso é até bom. Afinal, Rudolf morrerá pelas mãos dela. É assim que será ele, o príncipe Rudolf, não tem futuro. Lisbeth finalmente se manifestou. Ela lhe contaria tudo. Ela havia conhecido Wilhelm tolamente em uma festa organizada há cerca de um ano, quando chegou a hora do entretenimento.
Os convidados pediram para ela dançar com eles, para cantar para eles. Um nobre pediu para ela dançar com o filho dele, mas ela rudemente mandou todos saírem da sua frente, a essa altura. Sua paciência estava se esgotando. Ela não podia contratar um espião ou investigador até atingir a maioridade, e antes que percebesse, 8 anos haviam se passado, e ela ainda não o havia conhecido. O Rudolph de suas memórias. Então William se aproximou dela e disse que a havia encontrado. Ele acrescentou, finalmente, eles se encontraram. Ela é sua alma gêmea, e entregou uma flor a ela. Ela se desculpou e perguntou quem ele era. Ela não se sentia particularmente atraída por homens superficiais que cheiravam a mentiras. William riu, notando que era cruel. Ele perguntou a ela se ela havia esquecido. 8 anos atrás, naquele dia, no Palácio Imperial, onde o jasmim branco florescia tão lindamente, eles haviam compartilhado um momento de felicidade. Lisbeth, incapaz de acreditar em seus ouvidos e olhos, gritou: "Isso não pode ser!" Mas o cabelo dele tinha uma cor diferente do deles. Ele exclamou surpreso: "Oh, uma cor diferente. Na verdade, ele é o único com uma cor de cabelo diferente da de sua família." Ele então acrescentou que isso havia gerado muitos rumores. Por isso ele tingiu o cabelo de vermelho, para que eles pudessem finalmente se acalmar. Lisbeth perguntou a ele: "Qual é a cor real do cabelo dele?" Ele respondeu: "A mesma do dia em que se conheceram." E ele se repetiu novamente. Finalmente eles se encontraram. Ela é sua alma gêmea. Lisbeth fez uma breve pausa e depois continuou. Seu desejo de conhecê-lo, Rudolph, era tão forte que obscureceu seu julgamento, então ela começou a confiar cegamente em William. A partir daquele dia, ela o via regularmente, apenas uma vez por mês para o chá, é claro, mas ainda assim. O protagonista pensou naquele momento: "Não tenho certeza, mas William está realmente começando a me irritar." A garota notou o rosto distorcido dele e exclamou com medo. Assim como ela pensou, ele provavelmente estava decepcionado com ela. Ela foi realmente tão tola a ponto de confiar cegamente em um mentiroso como ele. O protagonista objetou com espanto: "Isso não é verdade de forma alguma." Ela o entendeu mal. Ele não estava bravo com ela. Ele pensou: "Isso é um completo absurdo. Como William poderia contar a ela a história do encontro deles?" Lisbeth disse com pesar, embora a cor dos olhos dele fosse a mesma, a cor do cabelo, a textura, o olhar e até mesmo a forma da boca eram completamente diferentes. E ainda assim, ela acreditou nele. Se ela pudesse voltar no tempo, ela despedaçaria seu eu passado com sua própria lança. Prota, temendo por seu bem-estar, disse com um sorriso: "Tudo bem," para ela se acalmar e que continue sua história. A garota imediatamente recuperou o controle de suas emoções e se desculpou timidamente com ele por isso. Ela acrescentou que havia confiado tolamente em William naquela época. No entanto, quanto mais ela falava com ele, mais sentia que algo estava errado. E então ela perguntou a ele, o protagonista: "Adivinhando?" perguntou. "A coisa que ela lhe deu naquele dia?" Lisbeth respondeu, absolutamente certo, a que ela lhe deu no primeiro encontro. Ou talvez ele não a valorizasse o suficiente para carregá-la sempre consigo. O menino permaneceu em silêncio. Ela o olhou cuidadosamente e chamou seu nome. Ele a ouviu. Ele pareceu se recompor e se desculpou. Ele acrescentou que era o contrário. Essas memórias eram muito queridas para ele. Então ele as guardava em um lugar seguro para garantir que não fossem danificadas. A garota disse pensativamente: "Entendi." Desde então, ela o questionou sobre isso várias vezes, mas ele sempre evitou a pergunta, e suas dúvidas cresceram gradualmente. Um dia, Maya perguntou a ela se ele era realmente o menino de suas memórias. Ela sabia que muitos anos haviam se passado, mas ele ainda parecia completamente diferente do que ela havia lhe contado. Lisbeth concordou, embora, para ser honesta, nem ela podia ter certeza. Maya sugeriu que, se William estivesse mentindo, o verdadeiro menino de suas memórias ainda deveria estar por aí em algum lugar. Se ela pudesse se infiltrar no palácio onde eles se encontraram, ela poderia encontrar uma pista. Lisbeth exclamou: "Que ideia!" Infiltrar-se no palácio? Ela poderia pedir a ela para fazer isso? Maya respondeu alegremente: "Claro, ela completaria a missão naquele momento." O protagonista atônito gritou para ela parar sua história por um minuto. Ele perguntou a ela surpreso: "Então Maya era sua agente?" Lisbeth ficou envergonhada, percebendo que havia se entregado. A garota se desculpou timidamente com ele por isso. Ele disse a ela que estava tudo bem. Ele não estava zangado. Ele estava apenas surpreso. O prota perguntou a ela se Maya era a única a quem ela havia contado sobre o encontro deles. A garota respondeu que sim. O protagonista perguntou se alguém mais poderia ter ouvido falar sobre isso. Lisbeth disse surpresa: "Isso é impossível. Maya havia sido sua serva e guarda-costas desde a infância. Se um rato tivesse aparecido, ela definitivamente o teria sentido." O protagonista pensou: Maya parece mais capaz do que ele esperava. No entanto, se apenas ela sabia disso,
como William sabia sobre o passado deles? Claro, ele também não havia contado a ninguém. Rudolf sugeriu que a garota retomasse a história, ela continuou, e depois de se infiltrar no palácio, Maya o viu olhando para a moeda, e ela começou a suspeitar que o príncipe Rudolf poderia ser o menino de suas memórias. Então, no encontro, ela confirmou que ele era de fato aquele de quem ela se lembrava. O protagonista notou uma moeda de ouro, ele tentou escondê-la, mas ele pensou que ela havia visto. A garota sorriu e disse. Então ela imediatamente concordou com o noivado. O prota disse que foi uma decisão bastante rápida. Lisbeth mencionou William. Ela pediu a Maya para entregar uma carta para romper os laços com ele. Quando ele leu a carta, exclamou, "O que isso significa?" Então ela confirmou novamente. Ela disse a ele, como a carta dizia. Lisbeth não o veria mais. William comentou. Que decisão súbita. Ele não conseguia acreditar. Maya então pediu que ele respondesse à pergunta dela, o que sua senhora lhe deu naquele dia. Ele ficou envergonhado, ele claramente não esperava por isso, e respondeu irritado que ela havia lhe dado um broche. Maya sorriu para ele e disse, "Agora eu entendi tudo." Lisbeth respirou fundo e disse, e assim foi confirmado que esse homem a havia enganado. O protagonista ainda estava atormentado pela pergunta, porque William sabia de algo sobre o que havia acontecido. E se ele também estivesse no palácio naquele dia e os tivesse visto brincando no jardim? Ele podia ver que ela havia lhe dado algo, mas não o suficiente para ver o que era. Então ele sempre evitou a pergunta e, no último momento, por desespero, respondeu que era um broche. Havia outras coisas que o incomodavam, mas por enquanto não parecia mais sem sentido, mais importante. Por que ele havia feito isso? Ele suspeitava que a resposta estava em algo mais profundo. A família Marquês Farkrantz era uma força de poderio militar. Para aristocratas e membros da realeza que desejavam dominar o império, o poder deles era algo a ser cobiçado acima de tudo. Casar-se com Lisbeth significaria receber o apoio da família Farkrantz. De fato, na biografia, após a morte do terrível imperador Rudolf, apoiado pela família Marquês, William destruiu o império e criou um novo reino. Poderia ser que o plano de William também incluísse assassinar Rudolf pelas mãos de Lisbeth. A garota ainda estava de luto. Ele provavelmente estava decepcionado com uma garota tão tola como ela. O protagonista indignado a chamou pelo nome e exclamou que não estava decepcionado. Aquele homem a havia usado e pisoteado suas memórias. A culpa era dele. Ela queria dizer algo a ele, mas ele a aconselhou a esquecer aquele idiota, porque hoje era seu aniversário. Quando eles apareceram na sala comum, todos os olharam perplexos. Os convidados começaram a tagarelar. Lisbeth estava linda como sempre, mas por que um príncipe tirano estava ao lado dela? Porque ela estava com alguém como ele. Ele era um verdadeiro tirano. Rudolf pensou que seu noivado com Lisbeth ainda não havia sido anunciado. Ele não sabia por quê, mas era a decisão do imperador. Lisbeth virou-se para ele e disse que precisava encontrar seus convidados. Ele sorriu e comentou, bem, eles se veriam mais tarde. O protagonista achou melhor não iniciar rumores, então ele permaneceria uma mosca na parede. Enquanto isso, Lisbeth cumprimentou todos os convidados, afastando irritadamente admiradores irritantes. Então a música começou a tocar. E todos começaram a dançar. O protagonista pensou na dança, ele sempre estava sozinho em tais festas, então esta foi a primeira vez que ele realmente prestou atenção nela. As únicas danças que ele conhecia eram em festivais de aldeia, há 300 anos. Os instrumentos e o tempo eram completamente diferentes, então seu conhecimento era inútil. Se alguém o tivesse convidado para dançar, ele teria inventado uma boa razão para recusar, mas essa música que tocava agora era tão sedutora, naquele momento. Lisbeth se aproximou dele e perguntou se ele a convidaria para dançar. Ele ficou envergonhado e admitiu relutantemente a ela que, de fato, ele nunca havia dançado. A garota sorriu. Então é isso que o preocupa? Então deixe-eu deixá-la ser sua primeira parceira. Prota olhou para ela com alarme. Lisbeth disse, não se preocupe, ela lhe mostraria o que fazer. Deixe-eu simplesmente segui-la, não se curvar. Fique reto, ouça a música e siga o ritmo. Os convidados, observando-os, riram. Que tipo de dança infantil era essa? Um dos aristocratas ficou indignado, porque essa dama estava dançando com este príncipe tirano, de repente. Uma ideia alegre lhe ocorreu. O aristocrata agarrou sua esposa, que estava por perto, e a levou para a dança, aproximando-se do casal, Lisbeth e Rodolfo. Ele empurrou o protagonista com tanta força que ele caiu. O aristocrata fingiu gemer, que o perdoe por sua falta de jeito, deixando a pista de dança. O aristocrata pediu desculpas ao protagonista mais uma vez, e piscou conspiratoriamente para sua esposa. Todos os convidados começaram a zombar do prota. Pessoas como ele eram indignas de estar com Lisbeth. Ele nem consegue dançar direito. Ele parece um porco nojento. O protagonista estava pronto para afundar no chão de vergonha, mas Lisbeth se aproximou dele e, sorrindo, o convidou para tentar novamente. Ele concordou. Mas se perguntou se ele realmente poderia estar com ela assim. Ela era uma flor de primeira classe. E ele era um pária no palácio.
por mais longe que ele fosse. Essa realidade nunca mudaria. Os convidados continuaram a zombar dele. Deixem todos apenas olharem para isso. Ele não sabia nada sobre isso. Ele estava falando sério. O olhar do protagonista mudou dos convidados para o pai de Lisbeth, Douglas, que o olhava com desaprovação. O prota notou que o marquês claramente não gostava dele. Lady Teresa o aceitou. Mas quem sabe o que ela realmente estava pensando? Teresa, enquanto isso, perguntou ao marido se Rodolfo não tinha experiência em dançar. Douglas respondeu a ela, aparentemente sim. O protagonista não sabia para onde olhar. Lisbeth se dirigiu a ele, mas ele não a ouviu. Ele pensou, ele está destinado a ser imperador, como na história? A garota se dirigiu a ele mais alto, sorrindo enquanto observava que, ao dançar, ele deveria olhar para o rosto de sua parceira, não ao redor dele. O protagonista olhou para ela surpreso e se desculpou. Lisbeth, pacientemente e gentilmente, sugeriu que ele tentasse novamente. Pegando a mão dela, eles começaram a dançar novamente. Ele disse que ela sempre o olhava e que ele não deveria desviar o olhar dela. O protagonista, determinado, agarrou a garota mais confortavelmente, apoiando-a e a conduziu na dança. Ela ofegou de espanto, e ela não foi a única. Os convidados também estavam perplexos. Eles haviam começado a entrar no ritmo. Ele realmente dançava tão bem? Deve ter sido pura coincidência. Douglas pensou perplexo. É muito difícil para iniciantes sincronizarem a respiração na dança. Portanto, a regra principal para uma pessoa experiente é manter o ritmo e prender a respiração. Mas o príncipe Rudolf acabara de sincronizar sua respiração, como isso era possível. A esposa do nobre comentou que achava Rudolf um pouco legal. O nobre olhou para ela perplexo. O protagonista e Lisbeth, enquanto isso, pareciam ter se fundido em um. Girando em uma dança, que tirou o fôlego de todos com sua graça e elegância. Após a dança, eles se curvaram a todos os presentes. Quando o protagonista sentou em uma cadeira para recuperar o fôlego, ele pensou que havia conseguido terminar a dança sem pisar no pé de Lisbeth. Ele não a havia envergonhado em nada. Ou assim, ele pensou. Lisbeth se aproximou dele e exclamou em pura admiração. Ele estava simplesmente magnífico. Ela nem conseguia imaginar que era sua primeira dança. O prota agradeceu. Acrescentando que tudo se devia à orientação dela, ela exclamou. Ele deve estar cansado. Vou trazer algo refrescante para ele beber. Depois que a garota saiu, ele pensou com um sorriso, uma lembrança de uma dança festiva na aldeia. Ele pensou que seria inútil, mas depois de se acalmar e pensar sobre isso, ele percebeu que, embora os instrumentos e o tempo fossem diferentes, o ritmo e os passos eram um tanto semelhantes. Talvez a dança nobre daquela era tivesse mudado ao longo de 300 anos e se transformado na dança dos plebeus em festivais de aldeia. Graças a isso, ele conseguiu dançar com dignidade. Ele respirou fundo. E pensou, ele pode fazer isso, mesmo que a história conte sobre sua morte como um imperador terrível. Ele a reescreverá em uma pequena e feliz história na qual ele estará para sempre com Lisbeth. Naquele momento, Douglas se aproximou dele e perguntou se ele poderia conversar com ele por um momento. O protagonista quase enlouqueceu de pânico. O homem disse que não conseguiu cumprimentá-lo adequadamente, então se desculpou. O protagonista ainda não conseguia acreditar, mas o Marquês Douglas, pai de Lisbeth, se aproximou dele. Ele respondeu timidamente. Não, ele deveria pedir desculpas a ele. Aconteceu algo? Enquanto isso, Lisbeth estava em estado de euforia. Ela ficou chocada ao ver a expressão séria do príncipe Rudolf. No meio da dança, ela sentiu que poderia se perder naqueles olhos âmbar. De repente, a garota recobrou os sentidos e pegou o copo de bebida. Aproximando-se do protagonista, ela exclamou. Ele deve estar cansado. Deixa eu tomar este suco de frutas. Naquele momento, Douglas perguntou ao protagonista se ele não o havia escutado. Ele lhe disse que queria ter uma competição com ele. Lisbeth olhou para o pai surpresa. O prota estava tão surpreso quanto ela. Ela se perguntou, o que ele está dizendo? O que ele quer dizer com competição? Depois de um tempo, eles se reuniram no campo de treinamento. Douglas disse que, embora fosse uma luta, ainda era um treinamento. Ele deu ao protagonista uma arma e disse-lhe para usar esta espada de madeira. Rudolf examinou a arma surpreso, pensando que era a primeira vez que a segurava. A espada parecia mais pesada do que ele pensara. Douglas, observando-o, perguntou se algo estava errado. O protagonista respondeu que estava tudo bem, mas sua arma parecia bastante desgastada. Douglas olhou para ele com irritação, assumiu uma postura de luta e exclamou, isso mesmo, porque ele treina desde a infância, praticando 1000 golpes por dia, essa é a norma para ele. O protagonista ficou muito surpreso com essa declaração. Teresa e Lisbeth ficaram de lado, a garota olhando para o noivo com compaixão nos olhos. Rudolf percebeu, daquela aura aterrorizante, que o pai de Lisbeth definitivamente não aprovava o noivado deles. Provavelmente o imperador, pai de Rudolf,
o havia realmente irritado. Ele disse a Douglas que seu filho precisava de uma esposa. Ele tinha uma filha da mesma idade de seu filho. Que ela fosse sua esposa, Douglas ficou indignado. Dar a este príncipe tirano sua Lisbeth? De jeito nenhum, ele não deixaria passar tão facilmente. Se um acidente acontecesse durante o treinamento, ninguém o culparia pela morte, o protagonista riu, era possível. Naquele momento, uma Lisbeth preocupada se interpôs entre eles. Ela se virou para o protagonista e implorou para que ele não fizesse isso. Seu pai era conhecido como o guerreiro mais forte do Império. Conhecido como o demônio obsidiano Douglas, aqueles que o desafiavam eram deixados em pedaços. O protagonista estava furioso, eles estavam zombando dele. Francamente, ele estava com medo, mas não podia fugir. Douglas disse à filha para se afastar. A garota resistiu. Teresa se aproximou dela e disse seu nome em voz baixa. Lisbeth, quase em lágrimas, a chamou. Eventualmente, Teresa ajudou o protagonista a tirar o colete, enquanto Lisbeth segurava sua arma nas mãos. Douglas declarou um golpe. Se ele o atingisse com sua espada uma vez sequer, a vitória seria dele. Ele concordava com isso? Rudolf se perguntou se ele estava insinuando que alguém como ele teria dificuldade até mesmo em acertá-lo. Ele disse ao homem que agradecia. Teresa acenou com a mão e os incentivou a iniciar a batalha. O protagonista atacou Douglas. Ele pensou que ninguém nunca o havia ensinado a manejar uma espada. Mas ele havia espiado o treinamento dos cavaleiros e copiado tudo o que eles faziam. Era apenas imitação, mas ele simplesmente tinha que fazer. Quando ele se aproximou do pai de Lisbeth, o homem simplesmente bloqueou seu golpe e se afastou. O prota passou por ele, até derrubando sua arma. Ele se perguntou confuso o que havia acontecido. Ele não havia visto nada. Douglas apontou sua arma para ele e disse, continue. O protagonista agarrou sua espada e estava prestes a golpear Douglas em um salto. O marquês habilmente desviou de seu ataque novamente. Empurrando-o para trás com tanta força que Rudolf voou para trás e caiu novamente. O homem proferiu outra única palavra, de novo. Mas antes que o protagonista pudesse se levantar, Douglas o atingiu no peito com sua arma com tanta força que o prota gritou de surpresa e dor e caiu no chão novamente, como se tivesse sido ceifado. Douglas continuou dizendo próximo, próximo, repetidamente. Finalmente, Lisbeth gritou, chega, chega. O homem atingiu o protagonista em um movimento circular. Rudolf, deitado no chão diante de Douglas, pensou, esta é a diferença entre ele, um príncipe do palácio, e um demônio obsidiano que passou metade da vida no campo de batalha. Conhecer 300 anos do futuro não ajuda em batalha. É impossível para ele sequer atingi-lo. Impossível. É só isso. O homem perguntou a ele com desprezo. É só isso que ele pode fazer? Então ele nunca protegerá o que é precioso para ele. Claro, ele se referia à sua filha, Lisbeth. O protagonista arrastou a arma para si com grande esforço e tentou usá-la para se levantar. Lisbeth se virou para ele e implorou para que ele parasse, que ele recuasse. Lágrimas brotaram em seus olhos. O marquês olhou para sua amada filha com um olhar de intensa e irritada atenção. Rudolf, lutando para se levantar. Pensou, sim, ele já decidiu desafiar o destino. Até agora, ele só sabia que não morreria até completar 25 anos, mas agora Lisbeth estava com ele, e o curso da história havia mudado. Ele era apenas o quarto príncipe. Sua vida poderia estar em perigo a qualquer momento, e Lisbeth, que estava ao seu lado, estava em tanto perigo quanto ele. É por isso que o marquês queria mostrar-lhe o quão fraco ele era. O protagonista se levantou, recuperou o fôlego e retomou sua postura de luta. Douglas sorriu. Oh, uau! O prota percebeu que ele o estava testando, querendo saber se ele tinha força e determinação suficientes para proteger sua filha. Limpando o rosto, o protagonista disse que ainda não havia desistido. Reuniu todas as suas forças e tentou atacar Douglas novamente. O homem notou que um avanço tão poderoso, mesmo com um corpo tão ferido, era algo que ele poderia desviar de olhos fechados. O protagonista empurrou ferozmente sua arma para frente para golpear Douglas. O homem, atordoado, mal conseguiu desviar do golpe. Douglas pensou perplexo. Acabara de haver sede de sangue em seus olhos. Ele havia bloqueado instintivamente o ataque, mas a esse ponto. Ele olhou para sua arma e não conseguia acreditar no que via. O que era aquilo? Seu antigo camarada, aquele que havia passado por tanto treinamento, havia sido partido ao meio pelo golpe do protagonista e a espada de madeira tocou seu peito. Douglas olhou para o local do impacto surpreso, sem entender o que havia acontecido, como ele havia conseguido fazer isso. Rudolf simplesmente relaxou e caiu. Lisbeth chamou com medo, mas ele não o machucava mais. Algum tempo depois,
Ele jazia em seus aposentos, coberto de feridas. Neste ponto, Lisbeth se virou furiosamente para o pai e perguntou se havia necessidade de ir tão longe. Douglas respondeu calmamente. Ele admite sim. Ele foi longe demais. Mas, dada a posição de Sua Alteza, ele teve que verificar se podia confiar a ele sua filha. Ele precisava ver por si mesmo. A esgrima do príncipe era apenas amadora. Ele acreditava que nunca havia recebido nenhum treinamento antes. Lisbeth exclamou indignada. Não é culpa de Rudolf. Eles o observam constantemente e zombam dele. O pai dela respondeu. Eu sei. Ele mostrou a ela sua espada quebrada e a convidou a olhar para ela. Douglas declarou que sua espada de madeira não quebrou por acaso. O príncipe a havia quebrado de propósito. A garota olhou para o pai perplexa. O homem continuou, notando o quão desgastada estava. Sua Alteza havia decidido quebrá-la completamente. Por fora, pode ter parecido que o príncipe estava balançando aleatoriamente, mas na verdade, ele estava sempre mirando no mesmo ponto. Lisbeth olhou para o pai surpresa, sem interromper. Douglas disse, claro, era arriscado, já que a espada poderia não quebrar, mas esse não era o ponto. O príncipe imediatamente notou o desgaste na espada. Ele não perdeu a calma mesmo diante de um oponente superior. Ele tinha a inteligência e a determinação de não perder. Esse era o ponto. Lisbeth perguntou a ele, e então? Douglas disse com satisfação. Sua Alteza é um diamante em sua forma pristine e não lapidada. Seu sangue guerreiro não fervia assim há muito tempo. Depois de um tempo, o protagonista gemeu. Lisbeth se inclinou sobre ele e o chamou pelo nome. Ele abriu os olhos e, gemendo, tentou se levantar. A garota o ajudou. Ela notou que ainda era muito cedo para ele se mover. Só agora o protagonista percebeu que estava deitado no colo dela. Ele pensou em pânico perto, muito perto. Eles eram apenas noivos. Não era muito cedo para isso? Ou isso era normal para aristocratas desta era? O que ele deveria fazer? A garota estava envergonhada com a proximidade dele. O prota decidiu, afinal, isso era normal. Ele não podia fazer isso. Se o Marquês visse isso, ficaria furioso e perguntaria o que ele estava fazendo com sua filha. Então ele perguntou à garota exatamente como a luta terminou. Ele conseguiu atingi-o? Lisbeth segurou o rosto dele com as mãos e disse que o príncipe Rudolf tinha o potencial de se tornar um rei. Ela contou como o pai dela havia se surpreendido. Ele exclamou com raiva, seu espírito inquebrável, sua perspicácia e seu pensamento tático eram impressionantes. Isso tornava ainda mais triste a forma como ele estava sendo tratado no Palácio Imperial. Ele se virou decisivamente e se preparou para sair. Lisbeth se virou para ele ansiosamente, perguntando o que ele estava planejando. Douglas disse que simplesmente ficar de lado e observar não funcionaria. Afinal, estamos falando de seus preciosos filhos. Sua filha e seu filho, que eram sua inspiração e apoio. A garota ofegou. Então ele estava indo para o salão de hóspedes. Douglas pediu a ela para ficar com o príncipe. E deixá-lo lidar com os convidados, ela poderia entregá-lo a Rodolfo. A garota riu suavemente e concluiu que ele havia vencido, e parecia que ele havia recebido a aprovação de seu pai. O protagonista exalou e agradeceu a Deus por tudo ter dado certo assim. Lisbeth acariciou seu rosto e disse que ele trabalhou duro. O protagonista, com uma expressão feliz, respondeu que sim. Naquele momento, Maya estava quase em lágrimas, exclamando indignada. Mas ela também queria ir. Era o aniversário de Lady Lisbeth. Ela gostaria de ver o príncipe dar isso à garota. Afinal, foi ela quem comprou o presente para Lisbeth, a pedido do protagonista. Ele se virou para ela e disse que queria que ela, Maya, encontrasse um anel para ele, de preferência com uma água marinha. Cairia muito bem em Lisbeth. A empregada pegou o brinquedo, fingindo que era Rodolfo, e ela mesma era Lisbeth, balançando o ursinho de pelúcia. Ela disse, imitando a voz do protagonista, querida, esta água marinha ficará perfeita no seu dedo. Colocando o brinquedo de lado, ela imitou a voz da garota e respondeu, oh, meu Deus, príncipe, é lindo. Sua empregada pessoal deve tê-lo encontrado. Maya pegou o urso novamente, balançou-o e disse, ele não consegue encontrar palavras para expressar sua gratidão a esta garota maravilhosa que cuida dele. E então ela se imitou, como se estivesse respondendo a ele, timidamente, oh, o que há de errado com ele? E agora, naquele exato momento, o protagonista pensou em Maya e mentalmente pediu desculpas a ela por não poder dar a Lisbeth seu presente agora. Emocionado com a visão de sua cabeça repousando no colo dela e a garota acariciando seu rosto, ele pensou, agora ele queria prolongar este momento de união com sua amada apenas mais um pouco. Segundo Rodolfo, 2 semanas haviam se passado desde o movimentado aniversário de Lisbeth. Ele estava sentado no parque com Lisbeth. Ela colocou o anel no dedo e agradeceu alegremente. Ela guardaria este anel com carinho. Maya sorriu sem jeito e exclamou, o anel é realmente lindo, uma empregada esperta deve tê-lo escolhido.
O protagonista disse que queria dar a ela de aniversário e pediu desculpas por não ter tido tempo. Lisbeth exclamou que muita coisa havia acontecido naquele dia. Maya sorriu e disse que ficou surpresa, então que ela voltou com o rosto inchado. Lisbeth observou que ela estava ocupada desde então, e ficou feliz por finalmente poderem se ver. O protagonista observou, sem vê-la, que sentia o coração tão pesado. Maya observou a cena de amor deles perplexa. E disse, ela também está aqui. Ela pigarreou bruscamente e eles se afastaram assustados. Maya sorriu e perguntou a Rodolfo quais eram seus planos. Ele respondeu que precisavam conversar e gostaria de pedir a ajuda dela. De repente, ele se levantou da cadeira e saiu. Maya pediu a ele para não se preocupar, não havia ninguém aqui que pudesse espionar. Ele pensou, pelo contrário, ele gostaria que o inimigo pudesse espioná-los, mas como ela disse, não havia ninguém. Nada poderia ser feito. Na verdade, ele estava pensando em se juntar a alguém. Lisbeth perguntou surpresa. Quem? Prota concordou com um de seus irmãos mais velhos. Apoiado pela aristocracia central, hábil em gerenciar a política externa e interna, firme e confiável, possuindo potencial financeiro e carisma natural, o primeiro príncipe Frederic. Embora o segundo filho da rainha, ele garantiu o apoio da aristocracia militar, em caso de emergência, sua influência supera a de Frederic, o segundo príncipe Oscar. Ele protege a fronteira ocidental e é fundamental para o comércio noivo da filha do Marquês Anderchan, o terceiro príncipe Robin. Cada um deles aspira ao trono imperial, cobiçando o poder da família Farkrantz, a força militar mais poderosa do império. Até agora, ele não tinha poder, mas depois de seu noivado com Lisbeth, ele se tornou um jogador-chave na luta pelo trono. Sua influência poderia mudar o equilíbrio de poder significativamente, de uma forma ou de outra. Lisbeth disse que, para os três príncipes, uma aliança com Rodolfo é o caminho mais curto para o trono imperial. Maya perguntou, então ele quer aumentar sua posição no Palácio Imperial através desta aliança? Ele disse que não está interessado no trono ou em sua posição no palácio, ele quer formar uma aliança com alguém que possa garantir sua segurança. Ou melhor, é isso que ele quer que os outros pensem. Lisbeth observou que isso significa que ele tem se preocupado com espiões recentemente. O protagonista concordou que se os espiões do irmão ouvissem a conversa, eles entenderiam que ele não tem más intenções. Se sim, ele mesmo os teria contatado, ou assim ele pensou. Mas agora não há ninguém para transmitir isso. Maya havia falado contente, então era a vez dela. O protagonista perguntou feliz se podia contar com ela. Ela concordou alegremente. Rumores eram a sua praia, então ele podia deixar isso com ela. Lisbeth fez uma pausa. E o prota pediu desculpas a ela por tentar explorar sua família. Ela disse que não se importava, mas sua história deixava claro que ele não tinha interesse no trono imperial. Então, como ele imaginava seu futuro? Rodolfo disse que não precisava do trono ou do título real. Ele preferia uma vida tranquila em algum lugar no campo. Ele começou a pensar assim depois que foi envenenado. Lisbeth perguntou, é diferente agora? O protagonista pensou que agora ele tem alguém que é obrigado a proteger? Mesmo que vá para o campo, com o tempo, aparecerão aqueles que buscarão explorar sua posição e matá-lo. Ou, então, isso não é suficiente. Ele precisa de força para resistir a qualquer mal, para proteger a si mesmo e a seus entes queridos. Maya pensou, este caminho não será fácil. De repente, Lisbeth começou a rir. E pensou, seus olhos cheios de determinação para superar os espinhos. Essa foi uma pergunta estúpida para ele. Assim como naquele dia, seu coração ainda era forte. Ele conseguiria, ele era um príncipe. E ele era forte. Enquanto isso, no Palácio Zodiacal, Douglas se aproximou do imperador e o agradeceu por permitir que se encontrassem. O imperador perguntou, sem mais delongas, qual era o seu negócio com ele. Ele explicou que era sobre o príncipe Rodolfo e sua filha Lisbeth. Ambos com 14 anos e provavelmente entrariam na Academia Imperial no próximo ano, portanto. Até então, ele gostaria de aceitar o príncipe na casa dos Farkans para que pudessem construir um relacionamento melhor. Ele pensou que se o protagonista estivesse em desgraça na corte, ele deveria ser protegido fora do palácio. Um ano inteiro seria suficiente para temperar adequadamente o príncipe. O imperador recusou. E Douglas perguntou surpreso, por que não? O imperador disse que, afinal, o protagonista era o príncipe Baldic do Império. Ele não permitiria que ele vivesse sob a proteção de uma casa subordinada. Beatrice sofreria se seu amado filho desaparecesse. Douglas pensou com desprazer que a raposa nem consideraria tal coisa. Douglas disse que entendeu e lhe ofereceu um compromisso. Permitindo que Lisbeth permanecesse com sua alteza e, além disso, permitindo que os companheiros de sua filha entrassem no palácio. Ele considerou que enviar Lisbeth ao palácio foi uma decisão que ele tomou com um coração pesado. Ele não podia sacrificar o príncipe, que se tornaria como um filho para ele.
Lisbeth era forte. Ela não se sentiria constrangida mesmo aqui. Ele poderia vir ao palácio todos os dias para desposar o príncipe. O imperador disse que não havia escolha. E Douglas perguntou: ele permitirá? Ele respondeu: depois que explicou tudo, havia algo em Rodolfo que o fez dizer isso? Douglas concordou. Ele recentemente teve a oportunidade de competir com o príncipe. O imperador perguntou perplexo: lutar contra um demônio de obsidiana não foi imprudente por parte do protagonista? Douglas se perguntou se Sua Majestade estava interessada. Mesmo com incríveis dificuldades pessoais, ele ainda amava o príncipe como um filho. Se o príncipe tivesse um mentor, ele poderia eventualmente superá-lo. O imperador disse, como esperado, ele sabia desde o início que o prota tinha talento. Douglas pensou incrédulo. Este não era o rosto de um pai carinhoso, orgulhoso de seu filho. O que estava acontecendo? Se ele estivesse ciente do talento do príncipe, ele o teria nutrido ativamente. Seria benéfico para a família imperial também. Por que o imperador não estava fazendo isso? Douglas se virou para sair e pediu desculpas. O imperador o chamou e disse: em relação à sua filha, seria um dever. Douglas saiu correndo do palácio, pensando em como Rodolfo havia se submetido deliberadamente à humilhação, porque seu próprio pai o havia negligenciado. Ele ignorou o príncipe talentoso, criando um ambiente onde ele era menosprezado. Então ele tem um plano. Enquanto isso, no palácio, o protagonista perguntou a Lisbeth se estava tudo bem que havia passado tanto tempo. O pai dela poderia estar preocupado. Lisbeth sorriu e disse que estava tudo bem. A partir de agora, ela moraria no Palácio do Escorpião, confuso. O protagonista perguntou a Maia se ela sabia. Ela disse a ele para não se preocupar, pois ela já havia preparado um quarto para ela. Ele exclamou com desprazer: não é isso, você deveria ter me avisado. Lisbeth exclamou horrorizada: como você pode mentir para um príncipe? E pediu desculpas, eles estão em apuros. Enquanto isso, no jantar, o mordomo se virou para Robin e disse que ele tinha um encontro com Lady Shera na tarde seguinte, e as roupas e o presente. Robin disse com raiva que eles eram responsáveis por isso, e ordenou que ele não fizesse perguntas desnecessárias, ou ele o mataria. O assistente pediu permissão para limpar o rosto depois do jantar, e disse que estava sendo gentil hoje. Além disso, não seria melhor encontrar uma desculpa para zombar do prota? Ele ouviu dizer que ele estava procurando uma noiva. Não havia ninguém que se casaria com este príncipe. O mordomo chamou Robin sem jeito, e disse que Rodolfo havia noivado a filha do marquês da família Farkrantz. Robin, surpreso, perguntou quem era. O assistente disse que seria a família Douglas. Robin ficou zangado. E, derramando comida no mordomo, perguntou com raiva: a noiva é de uma família tão boa? Como este príncipe imundo pode ser tão insolente? Com tal influência, ele se tornaria muito mais poderoso, então ele não permitiria, ele não podia deixar essa sujeira ficar acima dele. Ele arruinaria o noivado de Rodolfo a todo custo. No dia seguinte, depois que Rodolfo acordou, Lisbeth o cumprimentou e lhe desejou bom dia. Segundo ele, a partir de ontem, Lisbeth moraria no palácio por um ano inteiro. Ele pensou animadamente. Ela era tão linda, ele era o homem mais feliz do mundo, aquele cabelo preto esvoaçando ao vento e aquela pele clara, como uma obra de arte. Enquanto isso, Lisbeth pensou timidamente quão charmoso era o príncipe Rodolfo. Ela é a garota mais feliz do mundo? Cabelos prateados, olhos âmbar brilhando na luz da manhã, como uma estátua de mármore viva. E tudo isso tão cedo pela manhã, seus corações não aguentavam. Algum tempo depois, no café da manhã, Maia perguntou se ele havia deixado as cenouras novamente. O protagonista notou com alarme que eram apenas algumas. Maia disse que não estava certo. Se ele não comesse o suficiente, não cresceria adequadamente. Ele exclamou com desprazer: ele não é uma criança. Maia respondeu: se ele não é uma criança, ele deveria comer tudo o que lhe é colocado. O chefe, observando isso, observou alegremente que no passado, os cozinheiros que adicionavam cenouras eram imediatamente demitidos. Embora Maia, que argumenta até o fim, também seja uma boa garota, o mordomo observou sem jeito que ele parecia ter se desfeito de toda a sua negatividade. Talvez tenha sido depois daquela tentativa de assassinato. Ou talvez tenha sido por causa do noivado. Lisbeth pegou uma cenoura com um garfo e perguntou: ele realmente não gosta de cenouras? Se for demais para ele, ela pode comer o resto? Maia a chamou e disse que não havia necessidade de mimar Sua Alteza assim. Ela disse que estava tudo bem. Lisbeth pensou que os chefes ficavam satisfeitos quando a comida era comida com prazer. De repente, Prota abruptamente comeu o resto da comida. E Maia perguntou surpresa: Sua Alteza comeu as cenouras? É um verdadeiro milagre. Se ele tiver uma noiva assim, então tudo ficará bem com o príncipe.
O cozinheiro suspirou aliviado. Que alívio! E ele estava com medo de ser demitido. O mordomo notou que, da última vez, quase metade dos empregados havia sido demitida. Maya havia demitido o empregado que tratava o príncipe com hostilidade. O protagonista chamou Lisbeth e perguntou se ela não tinha outros planos. Talvez pudessem dar uma pequena caminhada depois do café da manhã. Ele queria mostrar um lugar a ela. Se ela estivesse cansada, não precisava se forçar. Lisbeth exclamou alegremente. Uma caminhada era uma ótima ideia, mesmo agora. Ele se perguntou se havia sugerido de forma estranha. Enquanto isso, Lisbeth pensou que o próprio príncipe a havia convidado. Eles saíram para o jardim, e ela olhou em volta surpresa. Este lugar, Rodolfo perguntou se ela se lembrava disso. Lisbeth, com lágrimas nos olhos, concordou. Tudo ali era o mesmo de 9 anos atrás, quando ela o conheceu pela primeira vez. Lisbeth pegou sua mão e, sentando no chão, ele fez uma coroa de flores para ela. Rodolfo sugeriu que voltassem. Maya provavelmente já havia preparado o chá. Lisbeth concordou, quando de repente ela se desculpou e disse que havia esquecido seu guarda-chuva. O protagonista disse que sairia correndo para procurá-lo. Ela observou que estava tudo bem e pediu a ele para voltar sem ela. Mas ele estava preocupado com ela. Ele pediu sem jeito para não o provocar e observou Lisbeth ir. De repente, Robin apareceu atrás dele. E disse com presunção: que encontro, ele não esperava vê-lo aqui. O protagonista se virou bruscamente e se perguntou o que ele estava fazendo ali. Eles não se viam há muito tempo. Disseram que ele havia sido suspenso após o incidente. Robin disse que a suspensão já havia sido suspensa e ele ousou humilhá-lo naquela época. O protagonista se perguntou: então tudo isso é por vingança? Robin disse que não se importava. Ele era magnânimo, afinal. Disseram que ele estava noivo agora, com uma garota de uma família muito influente. Dizem que ela também é uma beleza deslumbrante, embora ele seja um porco sujo comum. Rodolfo pensou nisso. Então Robin começou. Ele pensou que os irmãos interviriam mais cedo ou mais tarde. O que ele quer dizer com isso? Ele não vai tocá-lo se ele o apresentar à família Falkrose? Robin ordenou contentemente que ele lhe entregasse sua noiva. O protagonista ficou horrorizado. Ele não entendeu. Ele também tinha uma noiva, ele ia traí-la mesmo antes do casamento. Robin disse que na família real, um casal de concubinas é comum, afinal, ele era filho de uma concubina. Então deveria calar a boca e ouvi-lo com atenção. Ele nunca permitiria ter nada para si. Ela também seria dele, e sua noiva não era exceção. O protagonista olhou para ele com nojo e pensou que ele era ainda mais vil, primitivo e repugnante. O que ele estava pensando? Aqui estava o terceiro príncipe, Robin, em toda a sua glória. Ele provavelmente não precisa do poder da família Falkrose. Ele simplesmente não suporta vê-lo crescendo na vida. Ele pediu para ele parar, e Robin perguntou contentemente: você está tentando resistir? Robin balançou o punho e exclamou: agora a briga de irmãos deles vai começar. De repente, Lisbeth o agarrou pelo colarinho com a alça de um guarda-chuva e, levantando, o jogou com força no chão. Robin olhou para trás incrédulo e perguntou: o que foi isso? Como ela ousa? Ela percebe que ele é o terceiro príncipe? Lisbeth observou. Bem, príncipe Robin, ele caiu tão de repente que até assustou. Ela era Lisbeth, a filha mais velha da família Falkrose, noiva do príncipe Rodolfo. Se algo acontecesse com ele, ela o mataria. Depois disso, ela se acalmou. E com um sorriso no rosto disse que era o quanto ela o respeitava e amava, ele deveria se lembrar disso. De acordo com o Prota, eles então disseram aos servos que encontraram Robin inconsciente e voltaram para Escorpião. Enquanto isso, no escritório de Rodolfo, Maya perguntou com raiva por que eles a haviam deixado sozinha. Se ela estivesse lá, Robin não teria chegado perto dela. Como ela pôde ter perdido isso? O protagonista, perplexo, notou que ela estava se entregando. Ele pediu desculpas. Eles só queriam ficar sozinhos. Lisbeth sorriu, observando que ele viria com eles na próxima vez. Maya abriu os braços e disse que uma aliança com Robin agora estava fora de questão. O protagonista observou que ele nem foi considerado, já que ele já estava do lado de Frederick. Ele era simplesmente um canalha. Ele ousou tocar em sua noiva. Lisbeth perguntou: então ele estava planejando formar uma aliança com o segundo príncipe, Oscar? Prota recusou. Seu objetivo era o primeiro príncipe, Frederick. Maya notou surpresa, mas se eles se juntassem a ele, Robin estaria lá? Eles acabariam no mesmo time com aquele tolo? Rodolfo disse que estava tudo bem, e ele sabia disso. Robin era insanamente ciumento de Frederick. Ele tinha um complexo de inferioridade. Frederick era o ideal, superior em todos os sentidos: aparência, inteligência, força e carisma. A mãe deles, Rainha Alicia, idolatrada apenas Frederick e não esperava nada de Robin. Ele tinha um complexo tão grande que estava constantemente procurando alguém que pudesse considerar inferior.
Como eles acham que ele se sentiria se um porco como ele estivesse ao lado de Frederick? Ele já havia perdido Rodolfo, a quem ele considerava mais fraco do que ele mesmo. Sua frágil autoestima simplesmente desmoronaria. Ele se aliaria a Frederick e se elevaria acima dele. Ele definitivamente se voltaria contra ele. Lisbeth perguntou animadamente. Seria realmente tão simples? Frederick, logicamente, alistaria o apoio de Robin, seu próprio irmão. Parecia mais vantajoso do que uma aliança com ele, o quarto príncipe. O protagonista respondeu que ele provavelmente se aliaria a ele, ou melhor, ao Lord Falkrands, que estava por trás dele. Porque Frederick não tinha seu próprio poder militar. Isso também foi afirmado nas crônicas. Frederick era politicamente forte, especialmente no centro, mas em caso de conflito, Oscar tinha a vantagem militar. Ele era apoiado por forças militares. Eles se equilibravam, e na história original, ambos morreram nas mãos de Rodolfo. A maioria dos marqueses do norte e do sul estavam do lado de Oscar, o que significa que ele poderia atacar o centro de dois lados ao mesmo tempo. É por isso que Frederick não podia agir contra ele, e para fortalecer seu poder, ele precisava de um exército, e a Casa Falkrands tinha um. Lisbeth sorriu e disse que estava impressionada com ele. Uma análise tão profunda, um verdadeiro estrategista, Maya disse feliz, como se ele tivesse visto tudo em primeira mão. Prota riu e pensou, bem, ele não pode simplesmente dizer que conhece a trama. Seja como for, até que o próprio Frederick os contate, eles esperarão. Depois disso, ela chamou Lisbeth. E a agradeceu por tê-lo salvado naquela época, mas ela não deveria se colocar em perigo, ele também tentaria se tornar mais forte. Lisbeth saiu abruptamente do escritório e disse, está tudo bem, ela está preparada. Rodolfo a observou sair e pensou, ele realmente quer que ela tome cuidado, especialmente por causa de Robin. Ele tem um mau pressentimento sobre isso e espera estar certo. 10 dias se passaram. E Robin estava virando a esquina do castelo. E pensou com raiva, aquela garota realmente está morando com aquele porquinho no Palácio do Escorpião? Até o próximo ano, até que eles entrem na Academia Imperial, o executor disse que o seguiria e conseguiria uma cópia da chave. Robin olhou para a chave e pensou, este idiota do Rodolfo e sua noiva acham que ele vai esquecer de tudo? Ela é muito valiosa para uma coisa tão inútil, mas tudo o que ele tem é dele. Ele fará os dois entenderem quem é o verdadeiro chefe aqui. Ele se esgueirou para o quarto de Lisbeth e disse que a culpa era toda dele. Tudo o que ele prezava, ele destruiria com as próprias mãos. De repente, Lisbeth acordou e bateu forte em Robin, jogando-o para o fim do quarto. Então, agarrando-o pelo colarinho, ela começou a esbofeteá-lo no rosto. Alguns minutos depois, Rodolfo disse que não esperava que tudo corresse tão bem. Lisbeth sorriu. Ela havia dito que tudo ficaria bem. Os servos de Robin começaram a se arrepender sinceramente e a implorar por perdão, pelo menos por suas vidas. O protagonista perguntou quem eles eram. Maya disse que eles eram os bandidos que observavam o palácio. Eles os capturaram recentemente. Ele perguntou se eram os mesmos que estiveram lá antes. Foi bom que Maya os notou então. Ela sorriu e disse que tudo era graças às suas instruções. 9 dias atrás, Maya veio ao protagonista e disse que parecia haver ratos no palácio. Ela deveria eliminá-los? Prota pediu para deixá-los por enquanto em termos de tempo. Essas são as pessoas de Robin, e ele claramente está tentando espioná-lo através dos servos. Ele sugeriu que eles deixassem uma saída para que pudessem fazer seu trabalho. Maya, por outro lado, deveria ficar de olho neles, para que eles entendessem o que Robin estava aprontando. Rodolfo disse com desprazer, embora quando soube que o objetivo deles era a chave do quarto de Lisbeth, ele realmente começou a tremer. Lisbeth sorriu sem jeito e perguntou. Ela disse que resolveria sozinha, não disse? Robin o chamou com raiva e perguntou como ousavam amarrá-lo. Ele é o segundo príncipe, então eles deveriam desamarrá-lo imediatamente. Ele ordenou que ele não pensasse que terminaria tão facilmente. O mordomo pediu com raiva para Robin se acalmar. Quantas vezes eles tentaram dissuadi-lo? Eles pediram para ele parar de lutar com o príncipe Rodolfo e ir direto ao assunto. Robin ordenou com raiva que ele ficasse quieto. Um servo não ousa contradizer seu mestre. O mordomo exclamou com desprazer. Eles concordaram em roubar a chave porque ele disse que eles simplesmente intimidariam o protagonista. Eles nem imaginavam que ele realmente pretendia se esgueirar à noite. Robin exclamou. Ele deveria ter dado uma lição naquele porquinho patético e colocado em seu lugar, e com aquela garota, ele é muito mais adequado para ela. Lisbeth começou a esticar os braços sem jeito e perguntou, que bastardo, talvez devessem fazer com que ele não pudesse mais andar? Maya disse que o ajudaria. Prota perguntou com medo para eles pararem, ele ficaria feliz em fazê-lo, mas não valia a pena. Eles não deveriam arriscar.
Eles simplesmente os entregariam à sua majestade. Tendo sua própria noiva, ele se esgueirou para o palácio e tentou se infiltrar na noiva de seu irmão à noite. O noivado foi rompido, e ele enfrentou anos de prisão ou escândalo e exílio da família imperial. Tudo o que ele precisava era que Robin desaparecesse de seu caminho, e o mais importante, que Lisbeth ficasse ilesa. Ele pensou nisso, mas uma coisa ainda o preocupava. Os servos de Robin pareciam estar agindo contra sua vontade, mas a punição por tais coisas era a execução. Eles poderiam até ter um destino pior do que Robin. De repente, o mordomo correu para o escritório e disse que tinha um problema. O protagonista perguntou com medo o que aconteceu. De repente, ele notou. A mãe de Robin e Frederick, a primeira consorte do imperador, Alicia, parada na frente dele, ela o cumprimentou e disse que eles não se viam há um tempo. O protagonista se perguntou se seus espiões haviam relatado tudo a ela, e com que rapidez, Prota abriu os braços e perguntou a que devia a visita. De repente, Robin começou a gritar atrás dele. E Alicia disse com um sorriso que ouviu os gritos. Por isso ela veio, o que era todo aquele barulho. Isso poderia prejudicar sua reputação, dependendo da situação. Lisbeth perguntou preocupada a Maya o que isso significava. Ela respondeu que o príncipe que administra o Palácio do Escorpião é responsável por tudo o que acontece ali. Rodolfo pensou que ela havia atacado primeiro, o que significava que ela já sabia que Robin estava ali. A questão era que ratos haviam entrado no palácio na noite anterior, ele já os havia pegado. Eles estavam fazendo barulho e não se acalmavam. Ele pensou que deveria aproveitar a oportunidade nesta conversa. Alicia perguntou contente. Ratos problemáticos, se ele não lhe desse esses ratos. Ela estava prestes a pegar alguns animais de estimação no Palácio de Touro. O protagonista pensou. Seu objetivo é salvar Robin. Não tão rapidamente, ele disse. Isso já é difícil. Se ele simplesmente os deixar ir, não poderá se justificar ao imperador, como ela acabou de dizer. Ele é responsável por este palácio. Alicia sorriu e perguntou. É verdade? Se ela é a primeira imperatriz consorte, ela os levará, o imperador entenderá se tudo for explicado. Prota pensou, dito astutamente, mas se ele entregar Robin a ela, tudo será definitivamente abafado, e os servos de Robin serão então completamente removidos, não importa o que digam. Ele tem 3 condições para ela. Se ela as cumprir, ele entregará Robin a ela. Elizabeth pensou surpresa. Ele está usando o próprio príncipe como moeda de troca? Alicia perguntou. 3 condições? Ele parece querer muito. Rodolfo disse que definitivamente iria encontrá-la no meio do caminho, mesmo arriscando a si mesmo. Ela deveria se considerar sortuda. Alicia perguntou se ela o ouviria, e quais eram as condições. Ele disse, primeiro, ela deve manter Robin longe do Palácio Imperial, e não deixá-lo interferir mais no Palácio do Escorpião. Alicia sorriu e disse que o primeiro não era problema. Ainda melhor, afinal, ele há muito tempo sonhava em morar em um dormitório estudantil, mas ele tinha certeza sobre o segundo, fingir como se nada tivesse acontecido. O protagonista disse que tinha certeza, mas por nada, ele queria dizer que tudo permaneceria como estava antes da noite passada. Ou seja, todos do Palácio do Turista que por acaso estivessem ali também sairiam, e tudo permaneceria como antes. Alicia disse pensativa, inesperadamente, mas a segunda condição também era aceitável. O protagonista pensou se era verdade que executar todos que simplesmente seguiam ordens demais seria benéfico para ela. Os servos de Robin tinham os menores inimigos. Era do interesse de ambas as partes. Ela perguntou, e a terceira condição? Ela esperava que fosse razoável também. Prota disse que ela sabia que sua posição no palácio era extremamente precária, e isso era natural. Sua mãe era apenas uma concubina, e ela ousou cobiçar o trono para seu filho legítimo, pedindo joias que ela não merecia, ninguém o aceitaria aqui, então, naturalmente, ele era um alvo. Alicia perguntou o que exatamente ele queria dizer com isso. Ele queria melhorar sua situação? Ele pediu desculpas por ser tão evasivo. De repente, Lisbeth agarrou a barra de seu manto e disse que ele simplesmente queria dizer que sabia seu lugar e queria viver uma vida tranquila e pacífica, longe do pesado fardo da sucessão. Era o que ele pensava até agora. Mas ao atacar Lisbeth, ele inesperadamente ganhou o apoio da família Falkrans. Ele pensou que esta era uma oportunidade maravilhosa para fazer as pazes com seus irmãos, que não eram tão próximos antes. O protagonista pensou que tinha entendido a dica, e suas intenções eram óbvias. Seu terceiro pedido era facilitar sua aliança com Frederick e atuar como mediador entre eles. O que ela diria a isso? Alicia sorriu e disse, quem diria que, quando ela veio aqui para pegar os ratos, ela ouviria tal pedido de Rudolf? Ela aceitaria de bom grado todos os seus pedidos, e Frederick também ficaria feliz. Ele sempre se preocupou com ele. Rudolf agradeceu com um sorriso. Pensando, bem, ela disse. Essa pessoa de sangue frio estava completamente desinteressada nele. Incluindo os ratos? Ele poderia confiar nela com todo o resto? Alicia concordou.
e ele disse que iria. Ela perguntou se poderia fazer uma última pergunta. O protagonista concordou. E ela perguntou como ele se sentia em relação à mãe. Ele respondeu que não sentia nada por ela. Alice entrou no escritório da protagonista, e depois que a porta se fechou, sons dilacerantes foram ouvidos lá de dentro. Eles se viraram e olharam preocupados naquela direção. Alguns dias depois, Douglas e a protagonista estavam treinando. Ele disse que era uma situação difícil. E então Alicia, Rudolph notou que eles disseram que ela imediatamente enviou o irmão mais velho de Robin para o dormitório estudantil. Agora Robin não poderá mais interferir em suas vidas, e Lisbeth poderá viver em segurança. Douglas observou que ele pessoalmente considerou esta uma decisão muito branda. Ele disse que eles terminariam o treinamento por hoje, e o protagonista concordou. Segundo o McKee, desde que Lisbeth chegou, Margaret Falcons o tem ensinado pessoalmente esgrima, e para ele, este é um verdadeiro presente do destino, porque ele quer se tornar fisicamente mais forte para poder protegê-la. Ele se sente envergonhado por um fraco como ele estar perdendo o tempo do Margrave, ele precisa trabalhar duro para ficar um pouco mais forte. Lisbeth, exclamou com desagrado, já que Sua Alteza Alicia veio pessoalmente até eles não tiveram escolha a não ser entregar Robin. Além disso, ela acha que eles não poderiam ter alcançado um resultado melhor. Maya disse que era exatamente como Lisbeth. Entregar Robin sem condições teria significado a derrota deles. Se eles não tivessem cedido, um conflito teria surgido entre eles e a Imperatriz Alicia. Douglas disse que entendeu isso sem eles. Ele não estava nem um pouco incomodado com o fato de que ele usou o nome dele nas negociações. Lisbeth observou com desagrado, mas por fora, parecia que eles estavam sendo excessivamente rigorosos durante o treinamento. Douglas perguntou, então eles pensaram que ele estava zangado? Muito pelo contrário. Ele estava tão satisfeito com os impressionantes sucessos de Sua Alteza. Dizem que o príncipe Rudolph tem direito ao trono, mas ele não tem desejo de ocupar o trono imperial. A protagonista concordou. Precisamente porque ele não tem interesse no trono imperial, ele está ainda menos interessado na própria família imperial. Talvez o Marquês tenha alguns planos para seu status na família imperial, mas ele não pode corresponder a essas expectativas. Embora, além de sua posição na família imperial, ele não tenha outras virtudes. Douglas disse que isso era maravilhoso. Mas ele não sabia se ele sabia que, além de Lisbeth, a família Falcons não tinha outros herdeiros. Então, quando Lisbeth ficou noiva dele, eles consideraram adotar um herdeiro de um ramo lateral. Ele não estaria disposto a se tornar um filho adotivo da família Falcons? O protagonista ficou surpresa. E pensou que se ele se tornasse o filho adotivo do Marquês, ele seria libertado de seu status como membro da família imperial. Ele perguntou se tinha certeza de que era adequado para eles. Afinal, ele não tinha méritos e era completamente fraco. Douglas riu. Do que ele estava falando? Mesmo que tivessem começado a treinar recentemente, ele já estava demonstrando excelentes habilidades analíticas e reativas. Se ele continuar treinando e ganhar força física básica e resistência, dentro de 6 meses ele será capaz de superar espadachins de sua idade. O protagonista observou sem jeito que ele estava claramente exagerando. Douglas, descontente, disse que nunca mentiu sobre a força. Lisbeth acrescentou que seu pai falava a pura verdade. Ela estava certa de que no futuro ele superaria até mesmo seu pai na esgrima. Ela estava convencida disso. Maya sorriu. Ele havia negociado bem com a princesa Alicia e, acima de tudo, ele tinha um coração bondoso, capaz de mostrar compaixão até mesmo aos servos inimigos. Douglas perguntou se nem sua filha nem seus subordinados o consideravam inútil, certo? Lisbeth pediu-lhe para não pensar que ele era inútil. Para ela, ele era insubstituível e precioso. O prota pensou. Então, ele finalmente tinha uma família de verdade. Enquanto isso, na mansão Suardia, no salão memorial, um homem perguntou em lágrimas por que ele, Patrick. Por que ele morreu? Ele era o herdeiro. William se perguntou se eles o consideravam um incômodo, porque ele nasceu ruivo, e aquele pai maldito, que sempre adorou seu irmão gêmeo, era a razão. Agora seu amado Patrick se foi, e ele herdaria a família Suardia. O homem exclamou com raiva, desejando que o tolo William tivesse morrido em seu lugar. De repente, William matou o homem e riu. Ele se tornaria um herói cujo nome entraria para a história, e ele definitivamente teria sucesso, porque ele sabia uma história que ninguém mais sabia.